Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Muito bem, amigos da Bandeirantes, 18 horas e 40 minutos, no ar Jornada Esportiva Bandeirantes, o amigo Batista vai narrar, comentários de Mestre Tigrão e Glenn Zorzin, com reportagens de Vladimir Catanino. Às 19 horas em Caxias, tem Juventude Guarani, na quarta rodada do Brasileiro da Série B. O Bugre vem de 3 vitórias, Juventude vem de 3 derrotas. Juventude é técnico pintado, Bruno Pivetti firme no comando do Bugre. Bugre, inclusive, já escalado e definido. Só para adiantar aqui, vamos lá, o destaque inicial de Mestre Tigrão. Diga lá, Tigrão, a sua expectativa para Bugre e Juventude. Daqui a pouco, Mestre Tigrão, Gleck Zorzin comigo aqui, também. Edu. O repórter Catarino. Tigrão, vamos lá, sua expectativa. Oi, Edu. O Zorzin, vamos lá, Zorzin. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, você também? Tranquilo? Graças a Deus, um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial o torcedor do Guarani. Um jogo importante para daqui a pouco. O Guarani vai a Caxias enfrentar o Juventude. Olha, Edu, a expectativa é de bom jogo, tá? A expectativa é de bom resultado. Se engana quem achar que o Guarani vai encontrar facilidade, muito pelo contrário, o jogo vai ser duríssimo. O Juventude vem querendo se recuperar. O Pintado andou dando umas entrevistas aí, tá meio chateado, tá meio brabo, o Pintado. Então não esperem o Juventude da mesma forma que iniciou. Espera um time com mais intensidade e provavelmente o Juventude deve propor o jogo, deve partir para cima do Guarani para tentar fazer o resultado. E aí vale a estratégia, vale aquilo tudo que foi determinado e o Guarani, na minha opinião, é favorito. Mas o jogo vai ser duro, viu, Edu? Sem dúvida, o jogo vai ser duro, hein? Juventude tem Nenê, grande Nenê, aquele mesmo do Vasco, 41 anos. Hoje o Pegorari vai pro gol. No lugar do Tony, já a escalação do Bugre. Agora, 18h42, já, Bugre escalado, Juventude escalado, trio de arbitragem, tudo pronto. O amigo Batista vai narrar aqui, Juventude Guarani.
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. E aqui na Bandeirantes, Juventude Caxias Escalados. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo. Ok, comparecendo o Vladimir Catarino e as escalações inicialmente do Bugre. Vamos lá, jovem Catarino, hein? Vamos lá, Vladimir Catarino. Vamos lá, Edu, ouvintes da Bandeirantes, em especial ao torcedor do Guarani. Bugre em busca da 4ª vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Escalado pelo técnico Bruno Pivetti com Pegoraro é o goleiro 1. Diogo Matheus 13, Lucão 3, Alan Santos 12, Mike meia dúzia. Meio campo, Ivan Alvarinho 14, Wenderson 23, Regis 78, Bruno José 17, Bruninho 27, Bruno Mendes 9. Repeteco do Guarani, de Pegoraro 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Alan Santos 12, Mike meia dúzia. Ivan Alvarinho 14, Wenderson 23, Regis 78, Bruno José 17, Bruninho 27, Bruno Mendes 9. No banco, o técnico Bruno Pivetti terá à sua disposição Álvaro, goleiro 22, Lucas Araújo 21, Titi 16, Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Isaac 29, Neilton 7, João Vitor 19 e Derek 11. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Juventude, que está na zona de rebaixamento, até aqui 3 jogos, 3 derrotas na Série B, vem a campo escalado por Pintado, com Thiago Couto, goleiro 1, Reginaldo 93, Danilo Bosa 4, Romércio 53, Kelvin 21, Guerenkin 47, Mandaca 44, Jadson 16, Nenê 77, David 11, Rodrigues 9,
Vou repetir o time do Juventude, escalado pelo técnico Pintado. Thiago Couto, 1. Reginaldo, 93. Danilo Boza, 4. Romércio, 53. Kelvin, 21. Gering, 47. Mandaca, 44. Jadson, 16. Nenê, 77. David, 11. Rodrigo Rodrigues, 9. No banco, estarão à disposição do Pintado Léo Vieira, 12. Dani Bolt, 22. Daniel Guedes, 2. Zé Marques, 3. Elton, 90. Emerson Santos, 7. Boldrin, 10. Robertinho, 14. Romário, 17. Juan, 29. Rafinha, 30. Daniel Cruz, 39. O teu nome querido tornou. Arbitragem do jogo. Apita o funcionário público, mais um. Diógenes José Padovani de Andrade, 43 anos, é capixaba. Assistente 1, Fabiano da Silva Ramires. Assistente 2, Douglas Pagung. O quarto árbitro é Jonathan Benquestai Pinheiro. E no VAR estará Eber Roberto Lopes. Mas o Bandeirinha também funciona público. Também? O Douglas Pagung. Ele trabalha na cidade de Laranja da Terra. Chama-se Laranja da Terra. E promete amanhã, 8 horas, estar na prefeitura de Laranja da Terra. E o Diógenes que vai apitar é da cidade de Castelo, no Espírito Santo. É funcionário público. Falou que amanhã, 8 horas, vai estar na prefeitura. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Gosto desse brilho, desse sol em você. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, É comigo e o maior time do Rádio Esportivo de Campinas. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara. 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Grande abraço! Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Alô, Cláudio Zaidan, tá ouvindo o som aqui da Bandeirantes, o Manuel, filho do Zaidan, tá na paquera, tá na escuta e vai acompanhar conosco. E aqui na Bandeirantes vamos à opinião pré-partida. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço a todos os amigos da nossa grande jornada esportiva. O Guarani que não se fia na tábua de classificação, onde ele tem 9 pontos em 3 jogos e o Juventude não tem nenhum, 3 derrotas até agora. Que se mire, por exemplo, em cima do que aconteceu ontem em Campinas, onde o Botafogo tinha 9 pontos, a Ponte tinha 1 e a Ponte foi lá e ganhou o jogo. Então esse negócio de início de campeonato é uma gangorra muito grande. Mire-se, Guarani, naquilo que aconteceu no Moisés Lucarelli ontem. A classificação, a tábua de classificação não resolve jogo. O que resolve o jogo é o movimento da bola dentro das 4 linhas. É ali que a coisa acontece.
Claro que o Juventude vem pressionado, o Pintado mexeu em 4 posições da sua equipe. Tem aí esse Rodrigo Rodrigues, é muito bom jogador, muita presença de área, estava lá no futebol do Nordeste no ano passado, estava no CSA, faz gols, é bom cabeceador, tem boa mobilidade, grandão. O Guarani que olhe bem para esse jogador, e o Nenê tem que ser bem marcado. 41 anos, mas tá bem, tá fino. Tô vendo agora a equipe do Juventude entrando em campo. Nenê magrinho, totalmente em forma, e é um jogador que pode desequilibrar se tiver liberdade para articular as principais jogadas do Juventude do meio-campo para frente. Na equipe do Guarani, me parece bem escalada. O Alvarino vem aí em lugar do Matheus Barbosa, mas também por uma condição física. Matheus Barbosa no limite aí para sofrer uma contusão, inclusive sentiu problemas musculares, é mais poupado do que retirado do time por questões técnicas. Vem com o Alvarino, o argentino, como primeiro volante, o Anderson e Regis. E aí a intenção clara. Aliás, está cheio de má intenção o Pivete para cima do Pintado. Ele quer ganhar o jogo. Bruno José aberto na direita, Bruno Mendes centralizado e o Bruninho fazendo o lado esquerdo e fazendo também uma diagonal interessante, às vezes encostando no centroavante e vindo por dentro. Nas demais posições é o time que vem jogando, com a zaga fazendo um grande campeonato, o Lucão e Alan Santos, e as duas beiradas com Diogo Matheus e Mike. Mike não estaria provavelmente como titular, mas o Porfírio, jogador que veio lá do Curitiba, muito bom lateral esquerdo, sentiu, está encostado, está em recuperação no departamento médico, mas o Mike também vem evoluindo, é um jogador que fecha bem a linha defensivamente. É jogo de pressão, é jogo equilibrado, um clima complicado, temperatura de 15 graus, chovendo em Caxias do Sul, e é lógico que o Juventude jogando em casa tem que vencer, não pode adiar essa possibilidade. E o Guarani fora de casa já mostrou as suas garras, metendo 3-0 no Ceará, lá em Fortaleza, no Presidente Vargas, na semana passada. Então, um jogo de equilíbrio, com o Guarani no melhor momento, mas o alerta está dado, que o Guarani não se espelhe e não ache que já entra com vantagem em função da melhor campanha em apenas 3 rodadas. O jogo tem que ser jogado lá dentro, toda a atenção. Agora, se o Guarani jogar o que vem jogando, está credenciado sim a vencer o jogo, mas tem que confirmar tudo isso dentro das 4 linhas, com muita aplicação, atenção, concentração e, acima de tudo, organização tática e posicionamento de inteligência, marcando atrás, como é o estilo do Bruno Pivete, e saindo verticalmente em altíssima velocidade, claro, para não permitir com que o adversário que vai propor o jogo pela obrigação de quem joga em casa não consiga ter tempo de se reorganizar. Espero um grande jogo, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo e a sua expectativa, a bola rola em instantes, hein, Gleger? Olha, Batista, a expectativa é boa, né? O Guarani tá aí com 3 vitórias na competição. Não jogou bem a última partida contra o Ituano, jogando em casa, mas é um time que foi muito bem jogando lá contra o Ceará, inclusive o Ceará, que é um dos, na minha modesta opinião, um dos rotulantes aí, que vai brigar por uma das vagas. O Ceará que está envolvido ainda na final da Copa do Nordeste lá contra o Sport, não desviou ainda o foco total, o foco de 100% na Série B, e com certeza vai brigar por uma das vagas. Agora, o Guarani vai a Caxias do Sul enfrentar um time que está cheio de problema, cheio de dificuldade. Pintado disse em algumas coletivas, aí, entrevistas, em algumas declarações, que o Juventude precisa se recuperar. Ele sabe que o momento é delicado, até mesmo para ele próprio, Pintado, pode até perder o emprego com resultado negativo hoje, por que não? A gente sabe a dinâmica do futebol e como funciona o futebol brasileiro. Então, assim, o Guarani vai enfrentar dificuldade? Claro que vai. A equipe do Juventude está jogando em casa, né? Está mais familiarizada com o clima. Nós percebemos aqui nas imagens a chuva em Caxias do Sul, e isso deixa o jogo mais rápido, deixa o jogo
para aquela equipe que pressiona, para aquela equipe que parte para cima, dificulta ainda mais para o time adversário, facilita as ações do time da casa, mas o Guarani tem sempre uma estratégia bem definida com o Pivete no comando. Em todos os jogos vencidos pelo Guarani, nesses 3, né, com o Pivete no comando, o Guarani sempre assim, muito eficiente. Se consegue se manter defensivamente, o exemplo foi o segundo tempo contra o Ituano, onde ele se segura e sai sempre no contra-ataque, um contra-ataque muito poderoso. Hoje não tem o Isaac, vai jogar o Bruno José, que é um jogador de velocidade, jogador de pouco mais de beirada, né? O Isaac também vinha fazendo isso do lado esquerdo, mas ele vem flutuar ali, povoar um pouco mais o meio de campo. Por isso que eu dizia no meu comentário inicial que eu não sei se eu tiraria o Isaac, porque ele é bom jogador, está crescendo, jogador de articulação, de mobilidade, né? De vir ali para jogar ao lado do Regis e ter outras alternativas diferentes para tentar envolver o time adversário. Então eu não sei se eu tiraria o Regis, mas não está errado jogar com o Bruno José. Porque o Bruno José é um jogador de velocidade. E aí você, para um jogo fora de casa, vai enfrentar um time que precisa do resultado, que vai partir para cima. E aí você tem a alternativa do contra-ataque, Bruninho por um lado, Bruno José pelo outro. Então acho que essa foi a estratégia pensada pelo Pivete e, repito, não está errado. Então eu acho que o Guarani é favorito para o jogo pela competição, pela tabela de classificação. Aí sim o Guarani é favorito, mas a gente sabe que a hora que a bola rola fica difícil, fica complicado. Todos os times do Pintado são times de muita marcação, são times de muito empenho, e é isso, viu, Batistão? Que nós vamos ver no jogo de hoje, muita dedicação, muito empenho, e eu espero ver um Guarani, além de ter isso tudo, concentrado na partida, porque o campo está molhado, está chovendo, é complicado, e aí você tem que redobrar a sua concentração para que você possa andar no jogo, Batistão. Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, o da palavra fácil e o pré-jogo. A partida vai começar dentro de instantes, chovendo em Caxias do Sul. E você vai acompanhar o jogo aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, dê um joinha. E você que não é assinante do canal, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos. 19 horas, você ouviu o quinto eletrônico da Bandeirantes marcando. Tá tudo pronto, vai começar o espetáculo. Time do Guarani, todo de branco para enfrentar o Juventude, que também é verde e branco. E vem com uma camisa listrada. Base da camisa verde com listras brancas. Portanto, mandante do jogo, time do Juventude tem o direito de jogar com a camisa número 1. Guarani visitante joga com a camisa número 2 e vai, portanto, com a camisa branca. Saída de bola pertence ao time do Juventude. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando em Caxias do Sul. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Juventude, Kelvin levantou, bola na área, Nenê, subiu, tocou de cabeça, Pegorari, faz a defesa,
e reclama que a bola está murcha em Vladimir. Murcha ou não, teve espaço, liberdade o Nenê para fazer o cabeceio. Ele que está jogando pela primeira vez com a camisa do Juventude no Alfredo Jaconi. Conseguiu o cabeceio sozinho na marca do pênalti, para sorte. Foi no centro do gol, lá estava o Pegorari para fazer a defesa e a bola foi trocada agora, uma bola mais cheia, Batista. Gleger Zorzinho, comecinho do jogo, cabeçada do Nenê, defesa do Pegorari. Conceito e definição, grau de dificuldade, Gleger. Estava falando agora sobre concentração, né? Sobre estar ligado no jogo. O Guarani deu uma vacilada ali, largou o Nenê sozinho. É que ele errou o cabeceio, né? E o Pegorari também fez uma grande defesa. Estava ali posicionado, bem posicionado, no centro do gol. Ô Batista, você não tem noção o tanto que é importante para um goleiro que está recebendo a oportunidade de titularidade agora, fazer a primeira bola do jogo. Ele pega com segurança. E é isso que me credencia o Pegorari, na minha opinião, a ser o titular. A sua segurança. É um baita de um goleiro e o grau de dificuldade da defesa é 7,85. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comecinho da partida, domina a bola pela direita, vai se mandando no campo de ataque o time do Juventude. Tentou girar em cima da marcação com dificuldade lá atrás, chega protegendo o time do Guarani. Já retoma, vem Regis, puxa o contra-ataque no campo de defesa, ultrapassa a linha da metade do campo, rola na lateral para Bruninho. Ele trabalha na perna direita, ameaça sair, perdeu a bola, recupera, vem Nenê, levantou no campo de ataque, bola aberta pela direita, vem para a bola, Rodrigo Rodrigues gira, não penetra, recua. Vem para Jadson pela direita, solta para Nenê. Domina no fundo do campo e volta pela direita, Jadson. Cruzou na entrada da área, ninguém do Juventude. O Esco, 10 anos construído com você, sempre com o melhor custo-benefício, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Lucão lá atrás, corta, tira o cruzamento do Juventude. E na sequência, a bola tirada para a linha lateral. Gering é arremesso para o Guarani. Pois não, Vladimir. Campo muito pesado, né, Batista? Choveu muito hoje na cidade de Caxias do Sul, em toda a Serra Gaúcha. A drenagem do gramado é muito boa, mas mesmo assim o campo está bastante pesado. A bola com dificuldade para rolar. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. Bola para fora, saiu em arremesso lateral, é para o time do Juventude, Kelvin. Pela esquerda vai repor do campo de jogo, 0-0. Comecinho do jogo feito, levantamento no campo de ataque, vem Nenê, tentou passe de calcanhar. Marcação, chega Lucão. Afastou, mas perdeu na sequência e vem embora. Desceu pela esquerda, dominou. David levou, pé direito, bateu, pega, Pegorari. Escapou lá pela esquerda, David meteu o pé direito, Pegorari, atento, ligado no começo do jogo, pegou sem rebote, Vladimir. Foi um chute forte, mas aonde estava ali o Pegorari? Fez a defesa, o goleiro do Juventude, na pancada do David, a posse de bola é do Bugre. Aproveite o fechamento fiscal. É isso aí, ano fiscal da Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Bruno Mendes faz a parede, a bola vem para Bruninho. Para Regis, deu rebote na zaga, a bola voltou ao Varinho de perna direita, tentou o passe na área. Campo encharcado. Bola parando na poça d'água, veio no contra-ataque Nenê. Ele domina soltando para David na lateral do campo, trabalha, vira por dentro, vem para Mandaca. Mandaca tentou a arrancada, dá um tapa na bola para Rodrigo, deu rebote, voltou, Mandaca dominou, tentou de novo, novamente na zaga, voltou, David dominou, perdeu. Recupera a posse de bola. Time do Guarani saiu jogando errado. Mandaca dominou, pé direito, bateu longe.
Pra fora, tiro de meta pro Guarani bater, Vladimir. E o Pegorari pede mais atenção, né? O Guarani não tá bastante atento ali na marcação, deu espaço agora para o Mandaca, que pegou de muito longe. A bola foi por cima, apenas tiro de meta, Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, 6:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, estádio Alfredo Jaconi, conferindo o placar do jogo. Juventude 0, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista. Ó, no comecinho também Série B, Ituano e ABC, Mirassol e Novo Horizontino 0-0. Um abraço para o Dorival, lá do Tropical. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite, dê um like, dê um joinha aí pra nós. Domina no campo de defesa Danilo Bosa. Recua no campo de defesa Romércio. Toca na bola virando pela esquerda. Vem lá atrás tentando a passagem. O time do Juventude no campo de defesa toca a bola. O Esco, a marca do profissional brasileiro. Com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Reginaldo domina na beirada do campo. Ele recua, vem para Danilo Bosa. Recebe, toca atrás. Romércio vem para dentro do círculo central e tentou um passe alongado, errou completamente. De graça, o arremesso lateral para o time do Guarani. Lá pela direita vem para a bola, não tem pressa alguma para fazer a reposição. Diogo Matheus, ele que marcou de pênalti o gol da vitória do Guarani contra o Ituano. Recua, toca o jogo, o time do Guarani tenta a saída no campo de defesa. Árbitro já está marcando nova saída de bola e um novo arremesso lateral para o time do Guarani. Vai cobrar Diogo Matheus, tocando a bola pela direita. Juventude marca na saída de bola do time do Guarani. Mandaca, é novo arremesso lateral. Diogo Matheus, autorizado, errou arremesso lateral. Que coisa impressionante. David dominou, procurou, vem Reginaldo de perto da direita, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira o Lucão, a bola voltou, reboteada com Gehrig, virou pela esquerda, Nenê, bateu, vai embora, entrou, é gol! Gol do Juventude! Na marca de 9 minutos passados, primeiro tempo, Nenê dominou pela intermediária, ajeitou, mandou uma pancada, Pegorari fez golpe de vista e a bola foi morrer no fundo do gol do Guarani. Nenê, uma paulada, um golaço. Abre o placar do jogo no Alfredo Jaconi. Nenê, camisa 77. Juventude 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Nas condições do gramado do estádio Alfredo Jaconi, o chute de longa distância é uma boa possibilidade. Foi isso que fez o Juventude. Nenê bateu forte, a bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro Pegorari, que apenas assistiu ela entrar no seu cantinho direito. Primeiro gol do Nenê com a camisa do Juventude, primeiro gol do Juventude no jogo. Tá na frente o time da casa, 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Nenê, camisa 77 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude 1, Guarani 0. Olha, 21h15 na Série B, na ressacada, tem Avaí e Vila Nova. E atenção, em Itu, gol do Ituano, muito bom, Bruno Xavier. Comecinho, hein? Ituano 1, ABC 0. E vem, domina o time do Guarani pela esquerda, Mike pisa na bola, arruma 15 graus, a temperatura muito frio. Regis recolhe pela esquerda, recua tocando para o Anderson, ele trabalha, joga a bola para dentro do círculo central para Ivan Alvarinho, pela direita para Lucão, um pouco mais à frente, vem para Diogo Matheus, abriu para Bruno José a marcação e a bola para a linha lateral. É tempo de análise, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. O pior dos mundos, um gol muito cedo, o Guarani perdendo o Tigrão. O Guarani deu a impressão que estava lá no Spa do Vinho. Spa do Vinho, coisa linda. Lá na Serra Gaúcha, nesses primeiros 10 minutos. Dormindo, repousando, pés para cima. Todo mundo perdeu bola na saída. No início da jogada. Lucão perdeu, o Anderson perdeu, o Alvarino perdeu. Até que o Anderson perdeu a segunda. O Juventude já tinha chutado 2 vezes. O Guarani entrou dormindo em campo. Totalmente desconcentrado. 2 chutes a gol. No terceiro, desviou, hein? Não foi golpe de vista, não. Ele estava no lance. Desviou no Ivan Alvarino, tirou o Pegorari. Nossa, que começo horroroso. O Guarani mais frio do que a temperatura na Serra Gaúcha. E olha que tá frio lá, hein? Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana e Sorocaba. Gleger Zorzinho, 1-0, gol do Nenê. Juventude na frente, Gleger. Ele deu uma paulada lá de fora da área. Aparentemente eu pensei que a bola, eu não vi a imagem ainda, mas parece que ela desviou ali e acabou matando o goleiro Pegorari, né? Mas a liberdade que foi dada para o Nenê, aí não dá, né? Um jogador com essa qualidade, 1-0 para o Juventude, agora a estratégia tem que mudar. Tem que mudar a estratégia, o Pivete. Olha o Juventude. Juventude, 13 minutos passados do primeiro tempo, 1-0. Vem dominando pela esquerda no campo de ataque, David. Partiu, levou no pé direito, rolou na entrada na área. Chegou na parede, Rodrigo, a bola voltou, Mandaca, cruzou, Reginaldo, pé direito, cruzou na área para Rodrigo Rodrigues. Chega tirando a defensiva do Bugre. Arremesso lateral. Vem pela direita, Reginaldo para fazer a reposição para o time do Juventude. Toca a bola atrás pela direita para Jadson. Ele trabalha, rola para dentro do círculo central. Este é o Romerso. Vem dentro do círculo central para fazer o jogo lá pela esquerda, Kelvin. Dominou soltando para David. Recua, toca tudo lá atrás. Pois não, Gleger, continuando aí, concluindo o seu raciocínio. Então, Batista, não pode dar liberdade para o Nenê, né? Ele já teve a liberdade naquele cabeceio, largaram ele sozinho, quase que ele faz o gol. E aí, cara, de frente pro gol, ele tem uma potência no chute, né? Tem muita qualidade o Nenê, acabou fazendo 1-0. Agora, repito, Bruno Pivete precisa de uma estratégia diferente para tentar empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 1-0, o time do Guarani está perdendo o jogo ao estádio Alfredo Jaconi, terceira consecutiva. E vem dominando o David. Partiu pela meia esquerda, calibrou pé direito para Ronaldo Rodrigues. Tentou levar Rodrigo Rodrigues. A bola sobra com o time do Guarani. Vem no contra-ataque. Bruno José. Ele escapa da marcação pesada do Romércio. Gira. Manobra lá pela ponta direita. Cruzou para Bruno Mendes. Vem de cabeça Reginaldo para afastar. Tira.
Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio pro Guarani bater. É, do jeito que deu, né? A bola ia sobrando ali pro Bruninho, colocou para fora o Reginaldo, escanteio, primeiro do jogo. Regis vem na cobrança aqui na esquerda do ataque do Guarani. Regis vem na cobrança. Toma posição para erguer a bola na área. Time do Guarani vai povoando a área do Juventude. Regis, pé canhoto, cruzou na área. Chegou Bruno Mendes. Bateu a bola, voltou, sobrou com o time do Guarani. Regis está aberto na ponta, sai da ponta pela lateral da grande área. Fez o cruzamento, ajeitou. Alan Santos vem, bateu, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, chute do Diogo Matheus, é tiro de meta para o Juventude bater. Bola trabalhada, né, no ataque do Guarani, partindo ali do Regis, ajeitada para o Diogo Matheus, que bateu forte, mas sem direção. A bola saiu à esquerda do goleiro da equipe do Juventude, apenas tiro de meta. Detalhe no ar. Batista, em 4 rodadas é a primeira vez que o Guarani sai em desvantagem. Nos 3 jogos passados, nos 3 primeiros, sempre saiu na frente. Vamos ver como vai ser a reação emocional do time a um fato novo, ou seja, começa perdendo o jogo. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, quase 17, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul, Juventude 1, Guarani 0. Olha, o segundo gol do Ituano 2, ABC 0. E pela Libertadores, Beira-Rio, gol do Internacional, gol do argentino Mercado, Inter 1, Nacional do Uruguai 0. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. E também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um like aí para nós. Aproveita, dá um like aí para nós. E o Anderson caiu, reclamou ali de uma cotovelada em Vladimir. Ele foi acertado ali pelo Gehring, né? Mas não foi também para tudo isso, como caiu o Anderson. Mesmo assim, o árbitro chamou a atenção do volante do Juventude. É falta para o Guarani. Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado, sempre com novidades para você. Uesco! 18 minutos passados, primeiro tempo, 1-0, Nenê. Olha, se eu sou treinador e sei que o adversário tem um jogador com a qualidade do Nenê, eu coloco 2 para marcá-lo. Não sei se vocês se lembram, né? Mas nós fizemos o jogo do Juventude contra Novo Horizontino. E o que é que o Novo Horizontino fez? Exatamente isso que eu estou dizendo. O Nenê foi anulado por completo naquela partida, não conseguiu jogar. Foi anulado. E hoje, com total liberdade, o camisa 77 do Juventude. E é ele quem cobra a falta. Levanta a bola no campo de ataque. Juventude tem a posse de bola. Vem Rodrigo Rodrigues. Lançou na área com os pés. Pegou a área e saiu lá atrás, dominando e jogando. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Diogo Matheus na cobrança de arremesso lateral para Alan Santos, ele recua, joga lá dentro da área.
Dentro da área de confinamento, Pegorari bate de perna direita, levanta no campo de ataque, bola muito comprida, espichada, sai da área de confinamento, Thiago Couto, afasta e levanta a bola de perna direita, vem lá atrás para afastar, Alvarinho tirou, a bola sobrou, Regis dominou, rolou para Bruninho, dominou, pé canhoto, bateu a bola em Reginaldo, saiu escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Desta vez foi o Guarani quem se aproveitou do gramado pesado, a bola sobrou para o Regis, fez o passe para o Bruninho no cruzamento, explodiu no Reginaldo, saiu pela linha de fundo. Mais um escanteio, o Regis vai cobrar, Batista. Escanteio, o Regis vem para a batida. Guarani vai povoando a área do Juventude com 5 lá dentro. Autorizado, Regis levantou para a cruzada, deu rebote, voltou Bruno José, bateu em cima da defesa, a bola voltou Bruno José, escorregou na poça d'água, tocou, mas tocou em cima da defesa e veio o contra-ataque rápido, David domina, partiu no bico esquerdo da grande área, manobrou com a perna direita, serpenteando, saiu da marcação, já arrefeceu a jogada, volta pela esquerda, domina Gering, rolando curtinho, entregando para Nenê, passou pedindo Kevin, vai na ponta canhota, domina, volta a bola pela esquerda, levantamento, Nenê, cruzou, Rodrigo, tocou na bola, defendeu, Pegorari, cabeçada, queima roupa e depois Rodrigo Rodrigues mandou para fora pela linha de fundo, a bola pingou na grama, que defesa, aliás o Pegorari, depois a bola ia sobrando com o Rodrigo Rodrigues e com um tapinho de gato, Pegorari mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Juventude bater. Defesaça do Pegorari. O Rodrigo Rodrigues não pegou bem na bola, no cabeceio, mas foi a queima-roupa. Depois no rebote, o próprio Pegorari deu um tapinha mandando pela linha de fundo. Escanteio para o Juventude. Escanteio, Nenê na bola. Autorizado, canhota nela, levantou direto, vem lá atrás de cabeça, Bruno Mendes, afasta e tira, é novo escanteio para o Juventude bater, Vladimir Catarino. O corte foi para trás pela linha de fundo, permite ao Juventude novo cruzamento. Nenê, pé canhoto, cruzou, bola fechada, vai embora para fora pela linha de fundo. O campo de ataque, Juventude, Alvarinho pela linha de fundo, de novo cruzamento na área. Nenê, pé canhoto, cruzou, bola fechada, Pegorari dá o soco nela, afasta e tira, mandou por cima do gol. Escanteio, novo escanteio para o Juventude, Nenê. Agora cobrou curtinho para Reginaldo. Volta a bola pela direita, Jadson toca a bola para Reginaldo, meteu o pé direito, levantou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Para Romércio, girou o pescoço no ar, enfiou a testa nela, saiu do outro lado pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. O Romércio estava lá, aproveitando que tinha ficado na cobrança do escanteio, conseguiu o cabeceio, mas não teve força, também não teve direção. A bola foi para fora, é posse de bola para a equipe do Guarani. Agora o assistente chamou a atenção do árbitro, agora sim está valendo, é bola para o Bugre. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, Pegorari, Gleger. Até o momento é o homem do Guarani, né? Salvando o Guarani já em 3 oportunidades, Juventude pressionando. Aquela defesa, que foram 2, né? Uma cabeçada, onde ele vai, espalma, a bola sobra ali para o atacante Rodrigo Rodrigues, ele vai novamente, joga a bola para escanteio, espetacular, defesaça, essa aí, as 2 em 1, tá? 8,25, e aquela bola depois na cobrança de escanteio, que ela vem dentro do gol, ele vai de novo, faz outra grande defesa, 7,95. Por enquanto, Pegorari, o homem do Guarani no jogo. Domina, vem pro jogo, Regis, carrega, toca para Bruno Mendes.
O passe não saiu legal, mas ele ganhou arremesso lateral. É lá pela direita no campo de ataque, arremesso para o time do Guarani. Diogo Matheus, autorizado, repõe, tocando pela direita, placar de 1-0. O time do Guarani está perdendo o jogo. Bruno José trabalha lá atrás, o time do Guarani vai sair jogando com o Lucão. Lucão pela esquerda para Alan Santos, bola recuada, Lucão recua, toca lá atrás na entrada da área para Pegorari. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Vem pra bola o time do Guarani, Alvarinho bate, levanta, abriu na ponta canhota, Mike, carrega, toca o jogo, recua, vem o Anderson, ele domina pela meia esquerda para fazer o passe para Regis, um pouco mais à frente, trabalha, recua, chamou o Anderson por dentro, vem para Alvarinho, ele recolhe, domina, tenta a passagem, jogador do Boca Juniors, placar de 1-0, toca na bola o Anderson, volta a bola para Ivan Alvarinho, recebe o argentino, toca atrás, virando pela esquerda para Lucão. Lucão pela direita para Alan Santos. Dentro do círculo central, o time do Guarani toca a bola de forma improdutiva no campo de defesa, não penetra. Vem Regis, recua, toca para Lucão, pois não há informação, Vladimir. O gol do Nenê foi apenas o segundo sofrido pelo Guarani nesse Campeonato Brasileiro. Antes apenas contra o Avaí na estreia. O Guarani, uma das melhores defesas do campeonato. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bruninho cruzou na área, tirou o zagueiro, a bola voltou, Bruninho bateu cruzado, a bola foi embora. Para fora pela linha de fundo. Passou ventando, houve um desvio na metade do caminho e a bola saiu em escanteio para o Guarani bater, Vladimir. O árbitro havia dado o tiro de meta, mas o toque foi na defesa do Juventude, né? Por isso, escanteio, é o Regis quem vai cobrar, Batista. Regis vem para a cobrança de escanteio. Cobrou, tocou na área, pé direito, a batida, espalma Thiago Couto. O Anderson, entrada na área, uma paulada, voou. Thiago Couto espalmou, mandou para fora pela linha de fundo, grande defesa, escanteio para o Guarani bater. Defesa difícil, porque tinha muita gente à frente do Thiago Couto, ele conseguiu espalmar, o Guarani cobra escanteio agora lá na direita. Escanteio lá pela direita para o time do Guarani, levantamento na área, em Lucão, tocou a bola de cabeça, a bola voltou, Lucão tentou dominar, na dividida com a zaga, a bola voltou, sobrou, vem para a bola para Regis, para Bruno José, voltou, Regis dominou, pé canhoto, bateu, explodiu na defesa do Juventude. Bruno Mendes vai atrás dela lá pela esquerda, matou no peito, abaixou na grama, procura Bruninho, Bruninho recua, empurra pela esquerda para Mike, o lateral esquerdo está por dentro, o time do Guarani neste momento faz ocupação militar, vem Alvarinho, toca na bola para Diogo Matheus lá pela direita, recolhe na perna direita, entregando para Ivan Alvarinho, foge da marcação, a bola para a linha lateral, o árbitro parou, marcou a saída para o Guarani, a chegada de Rodrigo Rodrigues, arremesso para o Guarani bater pela direita. Gleger Zorzin, trabalhando muito em Gleger. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Thiago Couto em Gleger. Quando o campo está molhado, né, exige muito dos goleiros. E para ambos os lados, os goleiros trabalhando muito. Defesaça também aí do Thiago. Foi bem na bola, espalmando para escanteio. Muita gente na frente. Grau de dificuldade, 7,95. Lembrando que acima de 8 é defesaça. E eu tô mais criterioso este ano. Fez curso, né, por correspondência e tal, então tá mais criterioso. Instituto Universal Brasileiro, né, foi onde o Gleger fez o curso. Você sabe que eu fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro. É mesmo, Batista? Aí, tá vendo? Vai, Catarina, fala aí agora. Não tô desdenhando, eu estou realçando a importância do Instituto. Calma, gente. Eu fiz curso de violão. Inclusive sou diplomado, tirei diploma do Instituto Universal Brasileiro. Depois você toca uma pra gente, Batista. Para com isso, mas jamais. Não.
Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, estamos nos aproximando dos 30 minutos. E aí, Tigrão, quem está melhor do jogo? 1-0 para o Juventude. Até os 20 minutos só deu Juventude. O Guarani poderia ter tomado o segundo gol por 2 oportunidades. Aí subiu um pouquinho a marcação, reagiu, equilibrou e já teve 2 grandes chances. Nesse momento não tem ninguém melhor não, tá igual o jogo. O Guarani parece que se ligou. Agora, quando eu chamei a atenção para o fato de que é a primeira vez que o Guarani sai em desvantagem, é porque inverte a estratégia. Sempre, e desde sempre nos 3 primeiros jogos, o Pivete armou o time atrás e, retomando a posse de bola, sempre teve muita velocidade e eficiência no contra-ataque. Agora, como tomou o gol, essa estratégia não serve mais. O Guarani tem que propor. E aí ele dá para o Pintado, para o Juventude, aquilo que é a sua predileção. Ou seja, jogar no contra-ataque. Então o Guarani tem que empatar rapidamente o jogo para voltar ao seu estilo de esperar e sair em velocidade, sob pena, se não empatar logo, de tomar o segundo gol, porque está se expondo. Essa é a foto do jogo, um Guarani que tem que ser diferente e totalmente diferente pelo placar e por estar atrás pela primeira vez daquilo que nós vimos nas 3 primeiras rodadas da Bezona até agora. E tem um cartão amarelo aí pro Bruno Mendes, hein, Vladimir? Essa nova determinação, né, da arbitragem sobre a questão do braço no rosto, na mão do rosto, tá complicando todo mundo. Bruno Mendes acabou deixando o braço, cometeu a falta, recebeu o cartão amarelo. Primeiro do jogo, Bruno Mendes, segundo dele já fica pendurado na competição. É falta pro Juventude cobrar. Bruno Mendes, cartão amarelo. E qual foi o curso que você fez lá no Universal, Batista? Violão. Ah, por isso que quando você toca, a única nota que a gente identifica é o dó. Porque dá dó. Nenê vem pra batida, falta, campo de ataque, levantou na área, subiu lá atrás para afastar, tirando e afastando a retaguarda do time do Guarani, mas sai jogando errado. Jadson pegou e dominou, rolou, vem pra bola, bateu Guerin de perna direita em cima da marcação, a bola foi para lateral. Mike, jogador do Juventude, caiu fora das 4 linhas, mas a bola não saiu. Saiu jogando o time do Guarani, vem Lucão, recua para Pegorari. Sai jogando perigosamente na frente de Rodrigo Rodrigues. Lance errado, Kelvin. Domina para o time do Juventude. Troca passes com David para Kelvin. Recua, vem Romércio. Bate de perto da canhota, a bola tocou no Bruno Mendes, subiu, caiu com Bruno José, abriu para Regis lá pela ponta, lançamento, Bruno Mendes partiu, vem para cima da marcação, rolou em cima do Bosa, recuou, chamou para Bruno José, vem para a bola, domina Diogo Matheus, recebeu, dominou, tocou para Bruno José, saiu da marcação, pé direito, bateu, defendeu Thiago Couto. A pancada de perna direita. Bruno José entortou o zagueiro e bateu Thiago Couto. Grande defesa. Escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Eu tive a impressão que a bola bateu na trave, viu, Batista? Depois o desvio. Mas daqui a pouco a gente confere. Independente disso, uma boa chegada da equipe do Guarani, que ganha o escanteio. Escanteio, o time do Guarani vem para a batida. Placar de 1-0. Diogo Matheus levantou para Lucão na área. Subiu com ele lá atrás. Afasta, tira Danilo Bosa. Nenê pegou o rebote, já lança no campo de ataque na beirada do campo para David. Saiu, meteu o pé canhoto, cruzou na entrada na área. Vem lá atrás, Alan Santos afasta. Reboteada, a bola sobrou com Regis, domina, soltando para Bruninho, para Regis, lançamento por dentro. Thiago Couto abandona a sua área de meta. Chega, tira, afasta, caiu pela esquerda, sai Kelvin. Dominando e soltando para Mandaca. Ele trabalha na meia esquerda, rolando para Nenê. Nenê domina, tenta levar em cima da marcação. Marcação apenas à distância, não aperta. O Anderson vai agora, Kelvin domina para David pela meia esquerda. Ele pisa na bola, arrume, vem por dentro para inverter da esquerda para a direita no campo de ataque, vem pela meia. Bosa toca na bola, abriu na lateral para
Reginaldo, para Bosa. Bosa vem por dentro, tentando o passe pela meia para Gering. Saiu do trânsito, abriu para Reginaldo, pé direito, cruzou para Rodrigo Rodrigues, não conseguiu dominar. Tira o time do Guarani, vem na bola, Regis lança para Bruno José. Chega por baixo, vem rasgando tudo. Jadson consegue chegar e tira lá atrás. O árbitro não parou o jogo, não. Tá sentindo o jogador do Juventude, hein, Vladimir? Mas segundo o árbitro, foi um carrinho que ele próprio deu e não teve falta no lance. Seria falta pro Guarani. Juventude vem pro ataque, Batista. É o Jadson, ficou lá atrás sentindo. Desce Nenê, pé canhoto, cruzou na área para ninguém do Juventude. Batista. O Escoa, marcador profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha em mais de 600 autorizadas de norte a sul do Brasil. Oi, Gleger, aquele lance do Thiago Couto, hein, Gleger? Pois é por isso que eu acionei o comandante aí. Foi uma grande defesa, hein? Os goleiros se destacando, do lado do Guarani o Pegorari com grandes defesas e o Thiago Couto fazendo mais uma grande defesa. Essa aí não foi defesaça não, mas foi uma boa defesa. 7,75. Defesaça acima de 8 no critério mais rigoroso do especialista em 2023. Time do Guarani tentou a descida com o Alvarinho. Tá congestionado por dentro, tá muito difícil para o Guarani penetrar. Alan Santos domina, avança no campo de ataque, tocando para Diogo Matheus. Ele sai da beirada do campo, vem por dentro pela meia. Na armação de jogo com Ivan Alvarinho. Ele recolhe, toca curto para Diogo Matheus. Na lateral para Bruno José. Ele domina e volta o jogo pela direita. Placar de 1-0. O time do Guarani toma um gol no comecinho do jogo. Vem para Lucão. Domina, bate de perto à direita. Abriu na lateral para Mike. Mike recebe, domina, forte na marcação. Recua para Lucão. Lucão por dentro. Vem para Ivan Alvarinho. Ele que ganhou a posição de Matheus Barbosa, que está no banco. Domina soltando para Alan Santos. Empurra lá pela direita. 54% de posse de bola para o Guarani contra 46% do Juventude. Vem dominando, tentando a passagem o time do Guarani, recuado neste momento, Juventude. Regis avança, leva na meia esquerda, parou, girou, toca para o Anderson. O Anderson vem no corredor para Alvarinho, por elevação na área para Mike, passe muito ruim. Foi embora pela linha de fundo e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi. Juventude 1, Guarani 0. Ainda a Série B, primeiro tempo, Ituano 2, ABC 0. Outro jogo aqui entre Novo Horizontino e Mirassol 0-0 também. E na Libertadores, Beira-Rio, empate Nacional do Uruguai. Primeiro tempo, Inter 1, Nacional também 1. Bandeirantes! Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto 85.3, melhor dizendo. E também estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like. Dá um joinha aí para nós. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Volta para o Guarani bater campo de ataque. Regis bem ali, rente, arrisca marginal. Partiu Regis, pé canhoto, cruzou para Bruno Mendes. Com ele subiu o zagueiro, tira, a bola voltou. Sobrou com Diogo Matheus pela direita. Ele para, raciocina,
tocou na ponta, Alvarinho tentou o cruzamento em cima da marcação, chega bem para afastar. Tira lá atrás Gehrig e vem no contra-ataque rápido David, alugando a ponta canhota, partiu em cima da marcação do Mike, que está lá do outro lado, bateu cruzado, Regis ajudando a defesa, tira, a bola volta, sobrou com Jadson pela meia esquerda, rolou curtinho para Mandaca, levantou na área, passe mal feito, Regis. Chegou no peito, tira lá atrás e vem no contra-ataque, toca, mas erra o passe. Romércio tira, levanta na ponta direita, a bola comprida e espichada para Nenê. Matou, Nenê não sabe matar uma bola, né? Você viu lá a dificuldade, que dificuldade, do Nenê. hein, Batista? Que coisa, hein? Parecia que estava brincando com a bola. Uma bola longa e veio, ele simplesmente colou a bola no pé. Nenê joga uma enormidade. Danilo Bosa trabalha no campo de defesa, soltando para Reginaldo. Recolhe o time do Guarani, marca a distância e a bola recuada Batista. no campo de defesa. Pois não, Vladimir. Há uma preocupação do Juventude com relação à condição do Jadson. Está sentindo muitas dores no punho da mão direita. Até por isso o Emerson Santos está no banco de reservas, mas já está de pronto atendimento. Bruno José vai para o fundo, bateu cruzado. Em cima da marcação saiu escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Não tinha muita alternativa o Bruno José, a não ser tentar cavar o escanteio. Conseguiu, através do cruzamento, bola pela linha de fundo. É o Diogo Matheus quem vai fazer a cobrança do escanteio, Batista. 40, etapa primeira, 1-0 para o Juventude. Vai para a bola, para a cobrança de escanteio. Diogo Matheus meteu o pé direito, cruzou na área. Lucão chegou batendo, mas errou completamente. Atirou para onde o nariz estava apontando, foi para fora em tiro de meta para o Juventude bater. Nem sempre a gente deve obedecer para onde o nosso nariz está mandando. Foi o que aconteceu nesse momento. Bola para fora. O Juventude, sem pressa nenhuma, vai cobrar o tiro de meta reta final da primeira etapa. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo rápido e fácil de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e no youtube.com/portal Carlos Batista. 41, chovendo em Caxias do Sul. Guarani que teve problema no voo, o avião não conseguiu descer, teve que arremeter, não tinha visibilidade. É comum, inclusive, isso em Caxias do Sul. Voltou a Porto Alegre, jantou em Porto Alegre e depois subiu a Serra Gaúcha de ônibus. O Batista. Domina, vem David para o time do Juventude, solta para Gehrig. Ele rola curtinho lá pela esquerda, placar de 1-0. O time do Juventude vem com Gehrig. Ele recolhe, toca, abriu o jogo pela direita. Reginaldo preparou, pé direito, cruzou na área. Toque de cabeça, Mandaca pega, pegou Orari. Mandaca chegou finalizando, meteu a testa, mas o Pegorari pegou o Vladimir. É, mais uma vez, mais um cabeceio da equipe do Juventude. Dessa vez o Mandaca estava longe do gol, mesmo assim conseguiu cabecear com força. Bem colocado, o Pegorari fez a defesa. Oi, Gleiger, fala que eu te escuto. Eu estava falando que o avião do Guarani acabou arremeteu lá e acabou. Você e algumas vezes na sua vida, na sua longa trajetória, já arremeteu, Batista? Lá mesmo em Caxias do Sul. O avião fez todo o processo de descida. E aí, turbina despejando potência. Não, ao contrário, né? Então, ó. Ele fez o processo de descida, né? Ou seja, certo, tira a potência. E aí tem que retomar. O barulho é um negócio realmente horroroso. Aquilo não passava nenhuma agulha. Aí voltamos para Porto Alegre e subimos de ônibus. Domina, vem para o jogo o time do Juventude. Reginaldo trabalha na perna direita, recua. Vem para a bola, tentou a passagem, Jadson lançou na ponta direita. Escapa tentando a passagem, o time do Juventude na direita. Guarani se fecha com 3 ali no setor. Vem para a bola, Gehrig, toca, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa, arremesso para o Guarani bater.
Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade ao máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadasерvas.com.br. Amarelo. Vai. Rodrigo Rodrigues, camisa 9 da equipe do Juventude, acabou segurando o jogador do Guarani, bem próximo ao árbitro, e recebe cartão amarelo, o centroavante do time da casa. Lá atrás, a Regis domina para o time do Guarani, recua, vem para Ivan Alvarinho, a chamada saída de 3. Bola pela direita no campo de defesa, vem para a bola. Alan Santos, bola curta, rola por dentro, escapa, vem tentando levar em cima da marcação. Escapa, lançamento, Bruninho tocou, errou. Vem lá atrás Jadson para recuperar. Recua na defesa do time do Juventude. Mike deu o bote, tomou o corpo do adversário. A bola saiu em arremesso. É pela esquerda, arremesso lateral, próprio Mike. Cobra arremesso lateral, soltando para Regis. Ele domina pela esquerda, volta a bola no Mike. Meteu o pé canhoto, cruzou na área, lasca. Tira Danilo Bosa, escanteio pela esquerda pro Guarani bater. Jogo de muitos escanteios, mais uma vez o Guarani tem a oportunidade da cobrança. O Danilo Bosa, né, para onde estava virado, mandou a bola pela linha de fundo. Mais uma vez o Alan Santos e o Lucão vão para a área na tentativa do cabeceio. Escanteio, vem pra bola, para bate do time do Guarani, 45, tempo regulamentar esgotado. Cruzamento na área, Bruninho levantou em cima da defesa do time do Juventude, que rechaça. A bola sobra com o Anderson, o último homem do Guarani, ele recua. Chamou Pegorari na intermediária, pé direito, levantou, subiu lá atrás, o zagueiro tira, a bola voltou, Diogo Matheus, dominou, encarou a marcação, saiu dela, soltou para Lucão pela direita, o zagueiro está se aventurando no campo de ataque, vem para a bola, tentou Alvarinho, para Bruno José, pela direita, levantamento, Diogo Matheus em cima do zagueiro que tira e arma o contra-ataque gigante, partiu David, dominou, encarou, Pegorari, dá um tapa nela e depois pega em definitivo. Que frieza impressionante do Pegorari. Mais uma grande defesa do goleiro Pugrino, Vladimir. Defesaça do Pegorari, né, Batista? Ele cresceu à frente do David, que tentou o drible, tirar do goleiro para ver o gol livre, mas o Pegorari fez o corte e ficou com a bola. Bruno José, pé direito, bateu cruzado, a bola saiu. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Juventude bater. É quando o árbitro termina a primeira etapa na tentativa do cruzamento, um chute cruzado do Bruno José, a bola foi pela linha de fundo. É fim da primeira etapa, Batista. Terminou o primeiro tempo e vem aí o intervalo inteligente do Rádio Esportivo do Brasil no comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Ô, meu amigo Batista, muito obrigado. Agora 19h48, ô Catarino, é a Serra Gaúcha, né? Típica Serra Gaúcha, chuva e frio. Chuva e frio, temperatura agora na casa de 14 graus. A chuva caiu durante toda a tarde, caiu também durante toda a primeira etapa, meu caro Edu. Lógico que atrapalha principalmente os times que jogam com mais velocidade, como é o caso do Guarani. Não conseguiu fazer isso na primeira etapa. O Regis saiu muito bravo, né? Não deu para saber se foi com relação ao desempenho, com relação ao resultado, mas o Regis muito bravo. O Guarani vai conhecendo aí a primeira derrota, mas tem toda a segunda etapa para tentar reverter, Edu. Quem foi que enviou essa bola pro David? Não foi o Nenê? Acho que foi o Nenê, se não me engano o Nenê, mas o Nenê, que brincadeira, hein? Como joga demais, né? O jogador que quase se aposentou, mas foi chamado, convidado pelo Juventude, contratado pelo Juventude e marcou o primeiro gol dele nesse Campeonato Brasileiro. Obrigado, Catarino. Olha, o Guarani joga com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e o Mike. Mike tá jogando de luvas. O argentino Ivan Vaurinho, o Anderson e o Regis, Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. O Isaac está no banco, o Matheus Barbosa no banco. O banco é o Álvaro, goleiro da base, o Titi, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Matheus Bueno, o Isaac, Neilton, João Vitor e o Derek. Vamos lá, Zorzinho, comentando aí o gol do Nenê. Foi a 9 minutos, tudo começou num erro de lateral do Diogo Matheus.
forçando a memória aí, um chutaço do Nenê, desviou no Ivan Varinho. No mais, o Greg, é o seguinte. Sim. O tal de Pegorari fez 5 defesas. E o Guarani tentou com o Wenderson e Bruno José. 2 boas defesas do Thiago Couto. 1-0 Juventude, Zorzinho. E essa última aí, o Batista não teve como me acionar aqui, porque o árbitro acabou terminando o primeiro tempo. Essa aí é impressionante, hein? Frieza total. Né? Ele espera a definição do atacante e parte junto ali numa disputa que normalmente o goleiro perde. Quando o atacante tira do lado, fica muito complicado. A recuperação, a arrancada que tem o Pegorari, fechando o ângulo, indo no pé do atacante. Isso aí é defesaça. Defesaça. Para mim, o homem do primeiro tempo do Guarani, sem dúvida nenhuma, aliás, o homem do jogo, né? Porque o Guarani perde por 1-0, e se tivesse perdendo por 3, não fosse o Pegorari, nós estaríamos aqui dizendo, olha, Juventude criou, né? Chegou. O Guarani teve alguns descuidos, algumas desatenções, principalmente na hora em que o Juventude começa a flutuar ali, começa a tocar essa bola por dentro, haja vista que tomou um gol por ali, numa chegada do Nenê, numa belíssima batida, com uma liberdade incrível. O Tigrão vai dizer aí, ó, mandou o WhatsApp, falou com o pessoal, falou que ligou pra mãe, ligou pro pai, ninguém chegou. E aí o Nenê, naquela qualidade não pode bater. Então o Pivete tem que ajustar em alguns detalhes no Guarani, defensivamente falando. Eu pedi a escalação do Alvarinho durante toda a semana, mas o Alvarinho não está bem no jogo, né? Tá meio lento, parece que não se achou ali no posicionamento, né? O Wenderson a mesma coisa. Então os 2 volantes do Guarani perdidaços. E a recomposição está demorando, está lenta. O Bruninho está lento para voltar, o Bruno José também. É um jogador que tem essa característica, né? De reposição, de recomposição. Não está acontecendo. Se o Guarani não tiver com os blocos próximos, o Guarani vai perder o jogo. Tem condição de empatar e de tentar até uma virada no segundo tempo? Claro que tem. O Guarani já mostrou que tem condição, chegou ali em alguns momentos, né, exigindo, inclusive, que o Thiago Couto fizesse boas defesas. Mas não dá para dar toda essa liberdade que está sendo dada ao Juventude. Quantas bolas o Juventude cabeceou a gol? Tirando aquele milagre que o Pegorari fez, foram 3, eu contando aqui, com defesas mais tranquilas. Não pode. Uma hora dessa o cara acerta o cabeceio, faz 2-0 e como é que faz? Então, o Pivete precisa ajustar o Guarani, precisa organizar o time e, repito, precisa agrupar os blocos, porque o Guarani está dando muito espaço e é onde o Juventude flutua. O Nenê vai para lá, vai para cá e ninguém encosta, pô. Tem que encostar, alguém tem que encostar. É o jogador que levanta a cabeça, que arma o Juventude. Então, Edu, espero que o Pivete reposicione o Guarani. Não gostei do primeiro tempo, apesar de um bom início. Não gostei do meio para o final do Guarani e o Pegorari, para mim, até o momento, o homem do jogo. E o Bruno Mendes levou amarelo, né? Está pendurado. Olha, na Série B, intervalo em Ituano 2, ABC 0, Mirassol 0, Novo Horizontino 1. 21h15 tem Avaí e Vila Nova na Libertadores, intervalo Internacional 1, Nacional do Uruguai também 1, 21h30 tem Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, 21h30 Mineirão, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru. Deixa eu ver o que mais aqui, na Sul-Americana, hoje só tem o América Mineiro de Brasileiro jogando, 9 da noite no El Campín, em Bogotá, Milionários e América Mineiro, na Sul-Americana ainda, olha, de brasileiro é isso, né? E tem a final da Copa Nordeste, 21 horas na Ilha do Retiro, Sport e Ceará, primeiro jogo em Fortaleza foi 2-1 pro Ceará. O Ceará joga pelo empate, 19h54 em Jajá. Mestre Tigrão vai falar, Nenê, 41 anos marcou, hein? Por enquanto, Juventude 1, Guarani 0. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender,
ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora? Seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Chicken Supreme Seara. Feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o WS3228K, o martelete perfurador rompedor com 3,2 joules, 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. A WS2319K2 é a furadeira de impacto a bateria 18 volts com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível e muito mais. Vá até a revenda mais próxima e garanta a sua Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora? Seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Volta a bola pela esquerda, levantamento, Nenê, cruzou, Rodrigo, tocou na bola, defendeu, pegou Arari, cabeçada, queima roupa e depois Rodrigo Rodrigues mandou pra fora pela linha de fundo. Valdemir Gomes. Olha, um abraço para o Sérgio e a sua filha Natália. Sérgio, final 1407. Alô, Natália, muito obrigado pelo carinho da audiência. Oi, Tigrão. Segundo o Zorzinho, destaque para Pegorari, 1-0 Juventude. Você concorda, hein, Tigrão? Eu concordo. Eu acho que isso é um fato relevante para a gente bater a foto e revelar no mesmo momento do que foi o primeiro tempo. O time está perdendo por 1-0. Esse time é o Guarani, e o seu goleiro foi o destaque individual da equipe. Isso mostra o quê? Que o Juventude foi melhor. E o Juventude tem um time cá entre nós, fora a genialidade do Nenê,
mas já um jogador sem mobilidade, um jogador sem a ideal condição física para um esporte tão intenso como é o futebol hoje, com 41 anos, mas ainda sabe jogar. Fora isso, o Juventude tem um time bastante limitado, né? Você vê esse Jadson aí, que é uma das estrelas da companhia, é aquele Jadson que jogou na Ponte aí, no início aí da trajetória da Ponte em Série A, depois que subiu em 2011, é um segundo volante /meia, esforçado, mas já veteraníssimo também, Jadson da Ponte, do Fluminense, de tantas outras equipes aí que ele defendeu, né? Aí você dá uma olhada para o time do Juventude, esse David, é aquele David do Guarani aí de 5 ou 6 anos atrás, jogou 500 jogos, mas com um gol. E aí saiu na cara do Pegorari. Tudo bem que o Pegorari teve o time, teve a frieza. Depois que pega é tudo muito bonito e ele teve méritos. Mas, pô, se é um atacante mais experiente, dá o tapa um pouco mais longe do goleiro. Era ele e o goleiro. E mais ninguém. Ele e o goleiro. E ele dá um tapa curto e permite com isso a boa recuperação, porque estava ligado e foi bem. Realmente foi bem o Pegorari. Agora, se é um atacante de maior qualidade, o goleiro não aparece nem na foto, né? O goleiro saiu praticamente na linha de grande área. Então, é o David, do Guarani, que foi... A torcida cansou de vaiar, sem querer tirar os méritos aqui. Romércio, um dos zagueiros mais contestados dos últimos anos do Guarani. É o zagueiro, quarto back aí da equipe do Juventude. Então, um time com as suas limitações, mas eu fiz algumas anotações aqui no primeiro tempo. Em 14 rebotes defensivos, o Juventude ganhou 12 e o Guarani ganhou 2. É a velha e boa segunda bola, né? A gente mais tradicionalista fala rebote, defensivo ou ofensivo. Hoje os caras usam segunda bola, eu também uso. O Guarani não ficou com ela, nunca, em tempo algum, nunca ficou com a bola. E aí, esse predomínio do Juventude levou o Juventude ao gol. E levou o Juventude, obviamente, a dominar o primeiro tempo, apesar do Guarani ter equilibrado ali por volta de 20 até 30 minutos, equilibrou a partida. Mas houve uma inversão de eixo de estratégia. Por quê? Porque a estratégia que o Pintado está utilizando agora é aquela que é a preferência do Bruno Pivetti, ou seja, o Guarani tem um contra-ataque muito rápido, tem uma ligação meio-campo-ataque, né? Muito eficiente, inclusive com o Regis, às vezes com o Bruninho, quando ele vem por dentro, é a chamada transição meio-campo-ataque com jogadores velozes à frente. Bruno Mendes voltou a correr, parece já muito próximo da sua forma ideal, depois de um longo período aí fora no futebol japonês, se readaptando ao futebol brasileiro. O Bruno José é rápido, o próprio Bruninho é rápido, o Diogo Matheus apoia muito, desce com velocidade pelo seu lado. Então o Guarani tem essa preferência. Mas aonde que esteve a inversão do eixo? É que o Guarani foi preparado para esperar e marcar atrás da linha de meio campo e sair em velocidade. E vem dando certo assim, tem sido uma estratégia muito boa. Só que foi a primeira vez que ele saiu perdendo. E aí teve que propor, teve que sair e se expor. E o Pintado também gosta de jogar com as baixas. Teve o contra-ataque que poderia ter matado 3-0 já no primeiro tempo. Não foi sem a perícia dos seus atacantes. Além disso, alguns jogadores do Guarani renderam um pouco. Ivan Alvarinho, Regis, o próprio Bruninho, muito abaixo em termos de intensidade e rendimento técnico. Vai ter alteração. Vamos ver os tempos se o Guarani volta a encontrar o seu bom futebol. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de um grande resultado. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre!
Hoje sempre Guarani. Levantamento na área, subiu lá atrás, afasta, tira Danilo Bosa. E no contra-ataque Nenê. Ele bate de perna esquerda, lançou na ponta direita para David. Partiu, levou na entrada da área, na pedalada, bateu cruzado, tira. Afasta Bruno José na recomposição, escanteio para o Juventude bater. Corte providencial do Bruno José. Guarani volta com uma mudança, Batista. Saiu Alan Santos 12, entrou Matheus Barbosa. Matheus Barbosa com a 5, com isso o Alvarinho vai para a zaga e Matheus vem no meio campo com a camisa 5. Vem para a bola o time do Juventude para fazer o erguimento na área. Alan Santos tomou uma paulistinha e uma dor muito forte tirou o jogador da partida. Cruzamento na área, toque de cabeça, Pegorari defendeu. Que defesa! Cruzamento na cobrança de escanteio, a bola na área. Zagueiros subiram, houve a testada e o Pegorari fez uma defesa excepcional. Pegorari, que defesa, Vladimir Catarino! De novo, né? Mais uma vez, Pegorari, outro cabeceio a queima-roupa, foi buscar. Praticamente em cima da linha estava o goleiro do Guarani para fazer a defesa, impedindo o segundo gol do Juventude. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, Pegorari Gleger. É, o homem do jogo, né? Impressionante, mais um milagre aí, ó. Milagre eu tô dizendo, tá? Porque defesas foram muitas. Hoje nós vamos ficar aqui até as 2 da manhã pro Edu Pinheiro passar aí as defesas do Pegorari. Baita de um goleiro, Tá segurando o resultado, tudo bem, o Guarani tá perdendo. Mais um milagre. Essa daí é 8,25. Cabeçada do Rodrigo Rodrigues. Cabeçada fatal, letal. Mas o Pegorari fez uma grande defesa. E vem Bruno José, olha o time do Guarani, fez o cruzamento na área. Bruninho vai atrás dela lá pela esquerda, usa o pé do adversário para ganhar o arremesso lateral. Próprio Bruninho cobrou, tocando para o Anderson. Time do Guarani ataque, vem num bloco para o campo de ataque. Regis dominou, soltando para Matheus Barbosa. Regis meteu o pé canhoto, levantou na entrada da área. Bruno José usou o peito para dominar. Ficou sem opção, recua, chama o Varinho. Ele bate de perna direita, manda para fora. E aí, Tigrão, alteração no time do Guarani. Como é que fica, então, taticamente, o Bugre, Tigrão? É aquilo, né? O Alvarino vai fazer a do Alan Santos e o Matheus Barbosa a do Alvarino. Só que o Matheus Barbosa não está, né, 100% fisicamente. Estava sentindo, estava com risco. E aí, não é uma improvisação, porque o argentino conhece a posição também. Ele é um coringa. Mas preocupa, porque um dos pontos mais positivos, de maior destaque dessa equipe do Guarani, é o seu miolo de zaga. E agora ele é desfeito, ele é desmanchado, a zaga é outra. Agora, ao invés de Lucão e Alan Santos, o Lucão e Ivan Alvarino. E o Juventude já chegou de novo com perigo. E tem escanteios a seu favor. Então o Guarani ou entra no jogo para valer, ou daqui a pouco toma o segundo e perde o jogo. Escanteio para o time do Juventude. Bola pela esquerda, vem para a bola, tomando posição Nenê. 5 minutos, etapa final, cruzou na área, desvio de cabeça. Rodrigo Rodrigues com liberdade, pega Pegorari. Defendeu de novo Vladimir Catarino. Sempre perigoso o Rodrigo Rodrigues ali dentro da área. A bola sempre busca ele. Foi exatamente o que fez o cruzamento do Nenê, cabeceio do Rodrigo. Pegorari no centro do gol fez a defesa. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Vem embora o Guarani, Bruno José, pé direito, cruzou na área. No peito do Jadson, tira, afasta. Vem Nenê no contra-ataque, usa o calcanhar. E a bola vai para fora, para a linha lateral. E você encontra o Chicken Supreme Seara no Igatacado.
Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B em Caxias do Sul, Juventude 1, Guarani 0. Olha, é o seguinte, na Série B continua Ituano 2, ABC 0 e lá na Libertadores, segundo tempo, Internacional 1, Nacional do Uruguai também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani, Ivan Alvarinho para fazer o passe pela direita, vem Bruno José. Ele domina, tenta avançar, a marcação chega, ele recua. Alvarinho inverte da direita para a esquerda, Mike dominou e tocou. Partiu na velocidade, o Anderson vai para cima da marcação, girou, Reginaldo chegou, o árbitro parou, marcou falta. Falta no Reginaldo, a falta para o Juventude bater. O Anderson perdeu a bola para o Reginaldo Batista e no afã de recuperá-la cometeu a falta. Derrubou o lateral do Juventude que tem falta a cobrar no campo de defesa. O Escu, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Escu, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E aí, Gleger, a alteração no time do Guarani, Gleger. E se você faria mais alguma alteração? Não faria não. Mas eu gosto da alteração, acho que ele vem agora com o Alvarinho, que tem uma boa saída de bola, colocando o Matheus. Eu acho que a opção de colocar o Matheus em campo é que ele tem um bom arremate de fora da área, né? E aí chega o Guarani vai tentando, deixa o Anderson, que está melhor fisicamente, plantado ali na cabeça da área, e solta um pouco mais o Matheus. Eu acho que tá certo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Contra-ataque, Juventude, David entrou na área, pedalou, bateu em cima da marcação. Ao impedido, né, Vladimir? Não adiantava, ele estava na banheira. E fazia tempo, né? Mas é aquela velha orientação para que o assistente espere a conclusão da jogada, mas estava assim. Quando do lançamento, o David já estava à frente. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Mike domina, rola, vem Bruninho. Ele busca o serviço lá pela esquerda, tenta escapada em cima da marcação, houve falta. O árbitro mandou seguir, deu vantagem. Lançamento, Bruno José para Diogo Matheus. Cruzou na área, subiu o Thiago Couto, dá um tapa nela. Tira. Vem lá atrás, Jadson dominou, tocou para Reginaldo, para Gering. Domina tocando para Reginaldo, ele rola, toca lá atrás, vem chamando Danilo Bosa. Sai jogando perigosamente. Bateu de perna à direita, lançou. Vem Jadson, tentou levar, é falta. E vai dar cartão amarelo para o Matheus Barbosa. Que coisa, hein, Acabou de entrar em 9 minutos, o cara é amarelado. Vai entender um negócio desse, hein, gente? Segundo cartão amarelo dele no campeonato, já está pendurado também um carrinho desnecessário, né? No campo de ataque, chegou muito forte o Matheus Barbosa, recebe cartão amarelo. É o segundo para jogadores do Guarani na partida. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro em Caxias do Sul, Juventude 1, Guarani 0, Edu. Ainda a Série B, Batista, segundo tempo de Mirassol 0, Novo Horizontino 1, Libertadores, hein? Libertadores, 21h30, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, 21h30, Mineirão, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru. Bandeirantes, vem pra bola, domina o time do Juventude, partiu David, bateu cruzado, Alvarinho, chega pra afastar, ele engata um contra-ataque, vem pra Bruno Mendes, foi empurrado. O árbitro viu, marcou a falta, mas não deu o cartão. Bruno Mendes está sentindo, hein, Vladimir? Caiu na queda, ficou sentindo ali o Bruno Mendes. O pessoal do banco do Guarani cobrou o cartão amarelo, mas o árbitro disse que não. Apenas confirmou a falta que acabou derrubando ali o jogador do Guarani. Quando vai mudar a equipe do Juventude, em campo o Robertinho com a camisa 14 no lugar do David. Saiu o David com a camisa de número 11 para a entrada do Robertinho 14. E o David que estava fazendo uma fumaça incrível, hein, Gleger? Então, também não entendi essa do Pintado agora. Sei, velho, isso é uma alternativa de jogo. Mas, poxa vida, tava dando um trabalho o David, cara, ali pelo lado esquerdo, né? E ele vai e tira. Bom pro Guarani, claro, né? Agora, vamos ver como é que vai responder aí o Robertinho que tá entrando. Não conheço o jogador. Agora, não entendi essa do Pintado, não. Os números não dizem nada mais no futebol, né? Atacante, Mas viu, é atacante? É atacante. Achei que era volante. É, com a 14, né? Mas é atacante também, um atacante por outro aí no Juventude. Achei que era volante, até ia dizer, mas o Pintado tá querendo segurar o resultado cedo demais, hein? Mas se é atacante, troca um atacante pelo outro. Domina Nenê, tentou levar, escapou a marcação de Matheus Barbosa, abriu lá pela direita no campo de ataque. Vem pra bola o time do Juventude, tá vencendo por 1-0, bola recuada, vem pra dentro do círculo central. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Vem pra bola, dominou Robertinho, pé canhoto, bateu, vai embora. O cara realmente é atacante e já finalizou a primeira, tiro de meta para o Guarani bater. Pegou mal na bola, mas já mostrou o cartão de visita. O David saiu vaiado, hein? Torcedor do Juventude vaiou bastante o David nessa substituição. O Batista. Oi, diz aí, Glenker. Não, só um detalhezinho, é o seguinte. O Matheus Barbosa pegou 5 vezes na bola, eu tô contando aqui, tô anotando, inclusive. Ele errou as 5, cara. É impressionante. Com 9 minutos tomou o cartão. E já é a 5ª vez que ele pega na bola e erra o passe. Placar de 1-0, o time do Guarani vai para o campo de ataque. Regis domina, escapou da marcação. Reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Mandaca domina 3 contra 3. Mandaca rolou para Rodrigo, partiu, vai para a ponta canhota. Parou na frente da marcação, levou na perna direita, procurou o companheiro, recua pela esquerda. Se manda no campo de ataque, tenta levar Kelvin. Rola por dentro, pega de volta e rola atrás. Vem em cima da risca na metade do campo para Romércio. Romércio domina, abriu o jogo lá pela direita no campo de ataque. Que se manda, Reginaldo com Jadson, a bola volta para o Reginaldo, ele bate de perna direita para Nenê, Nenê para Jadson, Jadson para Nenê, para Jadson, vem para dentro da grande área, chega Mike lá atrás, afasta, tira, a bola vem no campo de defesa, o time do Guarani saiu jogando para Regis, dominou no círculo central, lançamento aberto pela ponta direita, Bruno José não conseguiu chegar. Até tentou, mas não conseguiu. Arremesso lateral para o time do Juventude. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, nos Amarais. Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Lançamento no campo de ataque, a bola vai, Diogo Matheus, mas nem que tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola.
Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 segundo tempo. Olha o Juventude, Nenê. Deu bote, tomou, avançou, rolou. Chamou lá pela direita, Jadson para Nenê. Pé canhoto, cruzou na área. Vem lá atrás de cabeça para afastar Diogo Matheus. A bola volta. Sobra com Bruno Mendes. Ele domina com dificuldade, tenta levar em cima da marcação. Dividiu, a bola sobrou, lançamento no campo de ataque. Bruno José, partiu, pé direito, bateu fraco. Thiago Couto em 2 tempos, pegou sem dificuldade, Vladimir. Nenhuma dificuldade, né? Avançou na velocidade, ganhou na corrida o Bruno José, mas na hora do arremate pegou fraquinho na bola, sem problemas para a defesa do goleiro do Juventude. E eu sigo com o giro do placar. Em Caxias do Sul, Juventude 1 gol de Nenê, Guarani 0. Olha, a Série B, segundo tempo, Ituano 2, ABC 0. Segundo tempo, Mirassol 0, Novo Horizontino 1. 21h15 tem Avaí e o Vila Nova, Libertadores. Segundo tempo, Inter 1, Nacional do Uruguai também 1. 21h30, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru. Bandeirantes. No AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Você que está curtindo no YouTube, dê um like. Almira pela esquerda, tenta levar, Mandaca escapa na marcação, o time do Guarani se fecha, Mandaca leva, tabelou com o Rodrigo, a bola voltou, Mandaca dominou, inverte lá pela direita no campo de ataque, vem para a bola Nenê. Partiu Reginaldo, Nenê preferiu o lançamento na área para o Robertinho, lançamento errado. Arremesso para o Guarani, pois não, Vladimir. A assessoria do Guarani informa que o problema do Alan Santos, né, ele sentiu a panturrilha direita, por isso saiu do jogo. Já iniciou o tratamento, vai ser reavaliado amanhã. O Guarani vai fazer 2 alterações e no departamento médico já estão o Tony, goleiro, com lesão no músculo reto femoral, e o Porfírio, desconforto muscular no adutor direito. Agora 3 jogadores no departamento médico. Regis domina no campo de defesa, sai da marcação, lançou para Bruno José, partiu pela lateral da grande área, arrumou para trás, vem para Regis, ameaçou bater, não bateu. Prefiro o toque pela esquerda, vem para Bruno Mendes, cruzou na área, em cima da marcação, chega lá atrás, afasta, tira o time do Juventude. Diogo Matheus dominou, rolou, vem para o fundo do campo, Bruno José, escapou, tentou levar, Robertinho na recomposição, tira. É arremesso lateral pelo direito, o time do Guarani vem para a cobrança. Vai mudar. Vai. O Isaac e o Derek vão entrar na equipe do Guarani. Primeira alteração, sai Bruno Mendes, 9, entra Derek, 11. Derek com a 11 entrando no lugar do Bruno Mendes. A outra alteração, a entrada do Isaac. A gente já vai confirmar quem sai. O quarto árbitro agora vai levantar a placa para a entrada do Isaac. Ele que com a camisa 29 vai entrar na equipe do Guarani, saindo Bruninho. Sai Bruninho, 27, entra Isaac, 29, sai Bruno Mendes, entra Derek. Vem embora o time do Guarani pela direita no campo de ataque. Arrancou Diogo Matheus, meteu o pé canhoto. Levantou na área, subiu, Bosa tira. Arremesso lateral é pela direita para o time do Guarani. Vem para a bola, Diogo Matheus faz a reposição. Bola atrás pela direita para Ivan Alvarinho. Ele recolhe, domina, recua, chama Lucão. Lucão para Mike, Mike para Lucão. Enfiou a bola no ataque, ela não passou. Volta no Lucão. Ele domina tocando pela direita. Vem para a bola tocando no campo de ataque. O time do Guarani com Regis, bola rasteirinha. Vem para Matheus Barbosa, recua para Ivan Alvarinho. Na frente vem pela esquerda para Mike. Ele passa lá pela esquerda para Isaac. Isaac para Mike, Mike para Isaac. Para Regis, deu um tapa. Passe errado. Chega para dominar com os pés Thiago Couto.
Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, e as alterações do Guarani Tigrão. Duas boas alterações, o Guarani vai melhorar no jogo. E para você, Gleger Zorzinho, as alterações. Eu gostei demais. O Bruno Mendes não estava bem no jogo. O Derek é um jogador decisivo, tem feito gols aí todas as vezes que entra. Gosto da participação do Derek. E o Isaac, né, que eu dizia, inclusive antes de começar o jogo, eu falava que eu não teria tirado o Isaac do time. Ele vai dar um toque mais refinado ali ao lado do Regis. Diogo Matheus meteu a bola de perna canhota, lançou no ataque, o árbitro está paralisando. Toque de cabeça perigoso. É um choque, né? Um choque de cabeça ali do Derek, o jogador do Juventude também está caído por ali, por isso o jogo está parado. Sempre há essa orientação aí da arbitragem para que o jogo seja interrompido. O lance foi com o camisa 53, o Romécio, os dois jogadores sentindo o jogo parado. Batista. A informação na Bandeirantes de Zaedo Pinheiro. Hoje o Ituano tá bravo, em terceiro gol do Ituano, segundo gol do Quirino, 16, segundo tempo lá em Itu, Ituano 3, ABC 0. É isso aí, Batista, 3-0. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. O Romércio já se levantou. Tá tudo ok, né? E também o Derek, tá tudo certo com o Derek. Mas tem que sair, né, Batista? Os dois, como foram atendidos dentro de campo, precisam sair e aguardar a autorização do árbitro. Já conhece a Uesco? É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. Uesco. Vem Mike, domina para o time do Guarani, 22. Rola a bola na lateral. Tentou levar o Isaac em cima do Reginaldo. Ganhou arremesso lateral o time do Juventude. O próprio Reginaldo vai para fazer a cobrança. Não tem pressa, vai ganhando segundinhos preciosos o time do Juventude, que vem mal na competição, mas está vencendo um gol a 8 minutos do Nenê. A bola desviou no Alvarinho. Acho até que se o Alvarinho não se jogasse na bola, o Pegorari pegaria. Porque o chute é direto, o chute do Nenê resvalou no corpo do Alvarinho. E aí matou o Pegorari, o único gol do jogo até aqui. Juventude perdeu as 3 partidas que fez até aqui, uma em casa para o Botafogo, 2 fora para Novo Horizontino e Vila Nova. Vai conquistando por enquanto a primeira vitória na competição. Um princípio de confusão ali entre um Nenê e um Mike. E o árbitro de Orgenes, José Padovani de Andrade, foi lá para resolver a parada, né? Evitou que tivesse ali uma briga. Pois não, diz aí, Edu. Segundo gol do Novo Horizontino, gol do Ronaldo, ex-Guarani. Agora segundo tempo lá em Mirassol, Mirassol 0, Novo Horizontino 2. O Anderson dominou, vai embora no campo de ataque, deu rebote, sobrou com Diogo Matheus. Domina soltando para Regis, recolheu o pé canhoto, inverte da direita para a esquerda para Mike. Ele vem lá pelo lado esquerdo da grande área, rola a bola para Isaac. Isaac trabalha na perna direita, abrindo pela meia para Bruno José, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda do Juventude. Sobra lá atrás, Mandaca, bate, tira, levanta, se apresenta o Anderson. A bola sobrou com Matheus Barbosa. Ele recua dentro do círculo central. Começa outra vez, 24 minutos. Bruno José pela meia direita para Diogo Matheus. Para Bruno José, meteu o pé direito, chega para tirar Mandaca. Bola para fora, linha de fundo, escanteio para o Guarani bater. Carrinho providencial do Mandaca, impedindo ali o cruzamento do Bruno José, ou pelo menos atrapalhando que ele fosse para dentro da área. Lance pela linha de fundo, escanteio, o jogo está parado. Mais um jogador do Juventude sendo atendido. Chicken Supreme feito 100% com um peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia.
É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, senhor Batista. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mudou. Vai. No Juventude saiu Gehrig, machucado com a 47, bastante aplaudido para a entrada do Emerson Santos, camisa 7. 7, Emerson Santos, segunda alteração do Pintado. Alteração, portanto, no Juventude. Guarani tem a posse de bola, 27. O tempo vai passando. Guarani vai perdendo 100% de aproveitamento. Lucão, a bola recuada, vem lá atrás do campo de defesa, Pegorari. Ele saiu para dominar, tocando de volta para Lucão, Lucão para Isaac, Isaac para Lucão, Lucão para Isaac. Só os dois ali na brincadeira. Agora acionado o ataque, o time do Guarani desce pela meia. 27 minutos passados da etapa final. Regis dominou, partiu, rolou para Bruno José, entrada na área. Abriu na lateral, Diogo Matheus ameaça sair no fundo. Deu fundo, o adversário, a bola voltou. Dominou Bruno José, tocando para Diogo Matheus, recua pela direita para Ivan Alvarinho. Perde tempo o Guarani. Ivan Alvarinho tocou na frente para Diogo Matheus, para Mike, dá um tapinha na bola, virando pela esquerda para Isaac, Isaac para Mike, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás, tira, afasta, Nenê ajudando a defesa. Nenê tem 41 anos. 41 anos, estava lá dentro da área, ajudando a defesa do time do Juventude. E agora saiu o cartão amarelo. Diogo Matheus, ele que se tornou capitão da equipe do Guarani com a saída do Alan Santos, recebe cartão amarelo. Terceiro cartão amarelo do jogo para o Guarani, para o camisa 13, o Diogo Matheus. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Família Sato. Antônio Sato, o pai. E o Glauco Sato, o filho. Sato pai e Sato filho. Sato pai e Sato filho comandam a Aroma das Ervas. Placar de 1-0, o time do Juventude vai vencendo com gol a 8 minutos do primeiro tempo. Chega lá atrás, Boza para recuar. Thiago Couto, bateu de perna direita, erra o passe. Pegou o rebote, Mike pela esquerda, domina o time do Guarani, sai para o jogo lá pela esquerda. Isaac sai da ponta, se enfia, vem por dentro para fazer o passe para Matheus Barbosa. Recua para Alvarinho. Tocou para Regis, rolou, soltou, escapa, tenta a passagem, o Anderson, falta. O árbitro parou, marcou a primeira pancada, o árbitro mandou seguir. Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo.
Na segunda, ele parou, marcou falta para o Guarani bater. Ele esperou a vantagem, se a vantagem iria se configurar, né? Como ela não aconteceu, ele acabou confirmando a falta. É uma oportunidade de bola parada, o Regis já está com a bola nos braços. É de longe, mas deve pintar cruzamento na área, Batista. 30 minutos passados, segundo tempo. Placar de 1-0. O time do Guarani vai na bola parada. Diogo Matheus e Regis. Regis é quem vai bater. Se isola neste momento na pretensão da batida. Diogo Matheus também fica por ali. Regis bate com a esquerda. O Diogo Matheus com a direita. O meu coração está pedindo gol. Passou Regis pela bola. Diogo Matheus, pé direito. Nossa, mas que jogada horrível. Se era jogada ensaiada, alguém faltou no ensaio, né? Não deve ter sido, né? O Diogo Matheus cobrou direto para fora. Muda o Guarani, Batista. Tá saindo o Regis com a 78 para a entrada do Neilton. Neilton com a camisa 7 está entrando aí no lugar do Regis na equipe do Guarani. Daqui a pouco também vai pintar duas alterações no time do Juventude, né? O time da casa também vai mexer com o técnico pintado. Acho que não vai ser nessa parada não, apenas o Neilton entrando, Batista. Vamos lá, Tigrão, alteração no Guarani, saiu o Regis e entrou Neilton. Intensidade muito baixa do Regis na partida. Ele vai abrir agora, não foi bem o Regis hoje não, jogou muito abaixo do que pode. Agora ele vai abrir o Bruno José de um lado, o Neilton no outro, o Derek enfiado, centralizado e vai trazer para a função do Regis o Isaac. É uma mudança não só nominal, como também tática. Já no adiantado da hora, o Guarani é melhor do que o Juventude no segundo tempo. O Pintado puxou as linhas todas para trás. Eu acho que é um risco. Tem muito jogo ainda e o Juventude estava bem no jogo. Vejam que o Pegorari fez apenas uma defesa na partida no segundo tempo, né? Então o Guarani está aí cercando. Agora com essa alteração, eu acredito que se o Isaac entrar no jogo para valer e se revestir da função de articulador e de transição meio-campo-ataque, com um pouco mais de intensidade do que o Regis, pode o Guarani pelo menos empatar o jogo. Nenê domina lá pela ponta direita, vai em cima da marcação, rola o jogo, o time do Juventude tem a posse de bola e o Thiago Couto tomou cartão amarelo, hein, Vladimir? Demorou demais, né, Batista, para cobrar o tiro de meta, fez a tradicional cera, recebe cartão amarelo. Thiago Couto, goleiro da equipe do Juventude. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadas ervas.com.br. Vai sair. E aplaudido. Nenê, aplaudidíssimo, tá deixando o gramado para a entrada do Juan. Juan tem a camisa 29, está entrando no lugar do Nenê. Recebe cartão amarelo o Nenê, viu, Batista? Na saída demorou para sair, amarelo para ele, mas está bastante aplaudido. Está curtindo o Nenê, né? Mesmo recebendo o cartão amarelo, fez o primeiro gol dele com a camisa do Juventude, portanto sai com a 77 para a entrada do Juan. Outra alteração, saiu o Rodrigo Rodrigues com a 9 para a entrada do 39, Daniel Cruz. Daniel Cruz, 39, entrou no lugar do Rodrigo Rodrigues na equipe do Juventude. É um menino esse Juan. Juan tem 18 anos. É uma joia que está sendo preparada pela equipe do Juventude. Saiu um de 41, veja o que é o futebol, hein? É. Saiu um de Gerações 41 e entrou no lugar dele um de 18. Gerações totalmente diferentes, né? Um que está brilhando, está terminando a carreira, o outro está apenas no começo dela. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E daria para ser filho o Juan do Nenê? Sim, né? Porque é mais de o dobro da idade, né? É, exato. Dá 36 mais 5, dá 23 anos de diferença. Daria sim para o Nenê ser pai aí do Juan. Vem pra bola Isaac, rolando para Mike. O time do Guarani vai para o campo de ataque 1-0.
Tá perdendo o jogo. Lucão domina pisando em cima da risca da metade do campo. Rolou pela direita para o Anderson. Ele trabalha, toca atrás para Ivan Alvarinho. O time do Guarani está inteiro no campo de ataque. Lucão para Isaac na frente pela meia esquerda. Vem para a bola, tentou a passagem. Isaac por dentro, erra o passe. Chega Mandaca. Tirou, afastou, sobrou com Mandac para Matheus Barbosa. Abriu na ponta, Neilton, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás. Afasta Bosa. A bola volta, domina Lucão. Tocando lá pela esquerda, 35 minutos. Dá tempo para empatar e até virar. Guarani perde o jogo. Vem Isaac na triangulação. Sobrou com Mike. Ele domina, soltando para Matheus Barbosa. Suspendeu na área. Bosa tirou, afastou. Neilton tentou dominar, deu certo para Derek. Avançou, levou para o fundo. Cruzou na cabeça de Bosa. Tira. Escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Chegada perigosíssima do Derek lá na ponta. Fez o cruzamento pela esquerda. A bola bateu no Danilo Bosa. Saiu pela linha de fundo. O Neilton vai cobrar o escanteio. Neilton, 36, etapa final. Zagueirada do Guarani na área. Partiu Neilton, levantou a bola cruzada, subiu de soco o Thiago Couto. Tirou e afastou, a bola caiu na entrada da área, sobrou com o time do Guarani. Ivan Alvarinho bateu, não era legal, hein? Guarani tinha 2, 4, 5, 6 em condição de receber. Do 6, 4 dentro da área. E o Ivan Alvarinho tentou fazer um golaço, mas chutou muito mal. Aí não, né, Alvarinho? Tinha que ter cruzado essa bola, né? Quase todo o time do Guarani dentro da área para tentar o cabeceio. O Alvarinho tentou, o tiro foi direto para fora. Tiro de meta para o Juventude. Gleger Zorzinho, 37. E aí, ainda dá, pelo menos para empatar em Gleger. Eu acho que esse é o primeiro passo do Guarani, né? O Juventude aparentemente sim está cansado, o time cansou. Arriou fisicamente, tá pedindo para tomar o gol de empate o Juventude. É só o Guarani acelerar um pouquinho mais. Entrou aí algumas peças importantes. A entrada do Neilton traz qualidade, traz uma certa velocidade. O Derek é um jogador muito decisivo. Eu acho que se caprichar um pouquinho mais, consegue o empate, Batista. Nissan Darugi, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 193756-1820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Não tem pressa para fazer a cobrança do arremesso lateral, o Kevin. E o time do Juventude vai tentando, né, ganhar segundinhos aqui, segundinhos ali. Vai segurando na ponta dos dedos esta vitória de 1-0. O único gol a 8 do primeiro tempo, uma pancada de fora da área do Nenê. A bola desviou no Alvarinho e foi morrer no canto direito do Pegorari, que fez defesas impressionantes. Mas essa ele não pegou, até porque, né, ele realmente, né, não tinha condições, porque a bola desviou e matou o goleiro. Domina Mike, domina, rola para Isaac, vem por dentro pela meia, preparou o tiro, desistiu de bater, para Diogo Matheus, bateu, vai embora. Calibrou, bateu, ela subiu, saiu 1,5 metro acima do travessão, tiro de meta para o Juventude. Diogo Matheus pegou firme, pegou forte, mas a direção não foi aguardada não, a bola foi por cima, tiro de meta. E saiu o público, só o público por enquanto, Batista, 1.460 torcedores acompanhando o jogo no Alfredo Jaconi. Muito frio também, né? Espantou o povo. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Olha, eu já peguei 4 graus na Serra Gaúcha. Hoje não sei como é que tá agora, mas estava 15 no começo da partida. Tá 10 nesse momento. 10 Batista. nesse momento. Vem embora o time do Guarani. Isaac rolou para Neilton. Ele partiu lá pela ponta canhota. O Bosa já vai acompanhar e faz a proteção para ganhar o tiro de meta. Pois não, diz aí, Edu Pinheiro. Olha, Libertadores, gol do Internacional, 38, segundo tempo, Beira-Rio, Carlos de Pena, Inter 2, Nacional do Uruguai 1. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida.
Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. 40 minutos, Mexeu. etapa final, vai Vladimir. O Guarani vai pro tudo ou nada. O atacante João Victor está em campo com a camisa de número 19, sai o Bruno José. Bruno José sai para a entrada de João Vitor, 19. João Vitor, camisa número 19, a estreia dele, né? Exatamente, a estreia dele com a camisa do Guarani. João Vitor, que veio da Portuguesa. Contratado em definitivo, ele que jogou pelo Ituano, foi campeão brasileiro pelo Ituano, campeão brasileiro da Série C. E está hoje, portanto, fazendo a estreia com a camisa do Guarani. Não, é a segunda, viu, Batista? É a segunda, Edu? É a segunda, ele jogou lá no Ceará 0, Guarani 3. Ele jogou lá. Perfeito, tá aí a informação precisa do Edu Pinheiro, portanto, é a segunda partida do João Vitor. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E também no youtube.com/barra portal Carlos Batista. E veio Robertinho. Dominou na hora de finalizar, errou. Chega lá atrás para tirar, vem Isaac. Domina soltando, vem no contra-ataque, João Vitor pega pela primeira vez na bola neste jogo. Soltando pela direita para Diogo Matheus, para Matheus Barbosa. Rola curto, entregando para Lucão. Zagueiro do Guarani abriu, lateralizando a bola. Domina Mike, tentando a passagem com Matheus Barbosa. Rola curtinho, entregando para o Anderson pela meia esquerda. Da esquerda para a direita. Diogo Matheus partiu, meteu o pé direito, cruzou para Derek na área. Desvio de cabeça, a bola vai embora. Pela linha de fundo, ele queria um escanteio, dizendo que o Bosa tocou nela. O árbitro estava em cima e marcou tiro de meta para o Juventude bater. Não teve dúvida nenhuma na marcação desse tiro de meta, né? O Derek não conseguiu cabecear com força ou mandar na direção do gol. A bola foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta. A Juventude vai conquistando a primeira vitória no campeonato. Valdemir Gomes, outra palavra fácil. O Guarani vai perdendo 100% da invencibilidade. 1-0 para o Juventude, o placar é justo, Tigrão. É porque o Guarani está pagando um alto preço de ter começado o jogo dormindo. Depois equilibrou. Juventude não é nada disso, por isso está provando aí que tinha jogado 3 e perdido as 3. Se o Guarani, olha, um tostãozinho de futebol ainda empata o jogo. Cartão amarelo para o Mandaca em Vladimir. Chegou mais forte ali o Mandaca, né? Tava fora do tempo de bola, acabou cometendo a falta, recebe cartão amarelo. Mandaca fez falta dura para cima do Anderson. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. E agora falta para o Guarani, grande oportunidade para empatar o jogo, Vladimir. Quem sabe agora, Batista. Neilton vai para a cobrança, pessoal todo para a área, o Guarani na pressão em busca do gol de empate. Neilton na bola, autorizado, partiu, levantou na área em cima do zagueiro, reboteada, a bola sobrou com o Anderson, ele caiu na hora de pegar o rebote, voltou, sobrou com o Mike, levantou na área, tira lá atrás, afasta a Bosa. Sobrou no campo de ataque, vem Alvarinho tentando levar, chega lá atrás, recuado, chega, tira, afasta, é arremesso lateral. Juan tirou, mandou para fora, vem Diogo Matheus, cobrou o arremesso lateral, pega, toca, empurra um pouco mais atrás pela direita para Ivan Alvarinho, ele vira e solta o jogo por dentro, vem Mike, recolhe, o time do Guarani está inteiro no campo de ataque. Alvarinho levantou, nossa, mas que levantamento horroroso, horrível,
Alvarinho praticamente recuou para o Thiago Couto em Vladimir. Exatamente, né? Não foi um cruzamento, foi um recuo. Aí tá treinando o goleiro Thiago Couto. Teremos mais 5, vamos a 50 no segundo tempo. 1-0, o time do Juventude marcou a 8 do primeiro tempo. Nenê. Sim, aquele veterano Nenê do Vasco. Nenê, 41 anos. Marcou o gol da vitória até aqui. Tem 5 minutos para tentar ao menos um empate. Domina o time do Guarani, vem Diogo Matheus no campo avançado. Abrindo pela direita, Neilton. Estava lá na esquerda, agora está na direita. Tabelou com João Vitor, voltou. Neilton dominou, rolou atrás. Diogo Matheus cruzou na área. Em cima da cabeça do Romércio, tira. A bola voltou, dominou, sobrou. Chega, toca na bola, faz o lançamento. Matheus Barbosa deu o rebote, voltou. Neilton dominou, deu um tapinha na bola. Vem pra bola, o Anderson tocou na área para Diogo Matheus. Chega, se safa da bola de qualquer jeito. Juventude luta. Voltou ao Varinho. Domina pela direita, 58% de posse de bola para o Guarani. 42 do Juventude, mas está 1-0 para o Juventude. Diogo Matheus para Neilton, abriu para João Vitor na ponta direita. Ele domina, recua, tocou para Neilton na frente de peito. Diogo Matheus por dentro, a bola voltou na tabela. Partiu Neilton, pé direito, cruzou nos braços do Thiago Couto. Ele já tem cartão, hein? Vai fazer cera e vai ser expulso. Demora uma enormidade, Thiago Couto. Por falar em demora, Batista, o técnico Bruno Pivetti reclamou bastante dos acréscimos. Segundo ele, 5 minutos, muito pouco por tudo que o jogo ficou parado. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. E também uma mega loja em Sorocaba. Amarelo. Para quem? Para o Regis, no banco de reservas, por reclamação, o Regis recebe cartão amarelo, Batista. Que loucura, né? Fica ali enxuriçando a arbitragem. Vai ajudar no quê? O Regis, que não foi bem, fez uma partida muito ruim e toma o amarelo. Vem Mike, domina lá pela esquerda, rola para Isaac. Isaac tenta enganar a marcação. Em cima do Reginaldo, rolando para Mike, volta pela meia esquerda, 48. Faltando 2 para acabar. Neilton, bola aberta pela direita. O time do Guarani escolhe o caminho direito. Vem Diogo Matheus, levantou na área. O Anderson toca de cabeça. Tentou fazer um passe de cabeça. A bola voltou, uma paulada, vai embora. Lucão desviou no meio do caminho, escanteio para o Guarani bater. Na base do abafa, né? O chute do Lucão de longa distância, houve desvio, a bola bateu ali na zaga, linha de fundo, escanteio. Guarani todo para cima em busca do empate, Batista. Diogo Matheus vem para a cobrança de escanteio, é o último lance. Guarani pressiona, Diogo Matheus, pé direito, levantou na área, passa por todo mundo, sobrou com Neilton lá pela esquerda, dominou, deu um tapa na bola, virou por dentro, tenta girar em cima da marcação, perdeu e vem o contra-ataque, domina o time do Juventude, ganha o jogo, placar de 1-0, lá na frente tenta levar pela esquerda, Daniel levou, rolou, escapou, prendeu, foi até receber a falta e o árbitro marcou. Vai ganhando segundos preciosíssimos o time do Juventude, Vladimir. Era tudo que o Daniel queria, né? Ele nem queria o contra-ataque, queria apenas prender a bola lá no campo de ataque. Quebrou o galho dele, o João Victor cometeu a falta, é falta para o Juventude cobrar. E o Juventude, a torcida do Juventude já faz a festa. 49-53. Apita o árbitro.
Termina o jogo. Juventude quebra a castanha do Guarani. E sai um amarelo ali, hein? Me parece ter sido o Lucão, por Parece. reclamação. Lucão. Por reclamação, o Lucão reclamou mais uma vez do tempo de acréscimo, reclamando de ter dado apenas 5 minutos e recebeu o cartão amarelo. Lucão, camisa 3 do Guarani. Foi pro Lucão. Oi. Foi pro Lucão. Ele foi com a mão espalmada, mostrando assim, 5. 5 você dá. Tá todo mundo dando 18, 20, 22. Você dá 5. Aí o juiz falou, dei 5 e dou mais um. Toma, amarelo. E tem mais um amarelo ali, ó. É, para auxiliar, né? Para auxiliar técnico ali do técnico Bruno Pivetti. Pessoal do Guarani bastante nervoso, reclamando bastante, o árbitro distribuindo cartões amarelos. Caramba! O árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, abriu a caixa de cartões e os cartões tinham asas. Saíram voando, mas em direção ao Guarani, né? Exato, né? Então, até membro da comissão técnica recebendo cartão amarelo não é o caminho, né? O Guarani realmente teve todo o jogo para não ter perdido a partida e acaba reclamando do acréscimo de 5 minutos. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Vem aí o encerramento da jornada e depois, na sequência, Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols. No ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Olha, público 1460, chuva e frio na Serra Gaúcha, Juventude 1, Guarani 0. Alô, Vladimir Catarino, dá um destaque para mim aí, Catarino. O destaque é o pessoal do Guarani saindo muito bravo com a arbitragem, com o tempo dado de acréscimo, mas agora não há mais o que se lamentar, né? Tem que começar a pensar à frente. O Guarani volta a campo no próximo domingo contra o Sport, jogando no Recife. Edu. Beleza, você vem já com o craque do jogo. Vamos lá, gente, vamos comentar. Juventude 1-0, primeiro tempo com boas defesas. Foram 5 do Pegorari, 2 do goleiro Thiago Couto.
do Juventude, bem movimentado, mas o segundo tempo caiu demais. Vamos ver se é isso que pensam os nossos analistas. O Nenê marcou, portanto, a 9 minutos. Grande partida do Pegorari. Segundo tempo, a mexida aí do Bruno Pivetti. Tirou Alan Santos. Foi no intervalo, né? Saiu Alan Santos. Entrou o Matheus Barbosa, volante. Aí o Ivan Avarinho, que estava de volante, foi para zagueiro. Matheus Barbosa para volante. No final também tirou o Regis para ver se tentava alguma coisa. Vamos lá, senhores comentaristas. Tempo estimulado, 4 minutos no máximo para cada um. Alô, Tigrão, começo com você. O Bugre perde a invencibilidade. O Guarani começou o jogo muito desatento, completamente fora de ritmo, desconcentrado. Tomou o gol a 9 minutos, poderia ter tomado antes. O Pegorari já tinha trabalhado por 2 ou 3 oportunidades. E aí foi fatal, uma saída de bola errada. Acabou o Guarani com o Enderson perdendo a bola. Ela veja, foi a terceira vez em 9 minutos. Ela se oferece para o Nenê, ele chuta, ela explode no Alvarinho que se jogou na bola, tentando um carrinho, tentando defender, e tira o Pegorari que nada pôde fazer e não pode também ser responsabilizado pelo gol que tomou, porque com o desvio ele ficou completamente fora de combate. E aí o Guarani tratou de tentar subir um pouco as suas linhas. A estratégia do Bruno Pivetti tem sido exatamente no sentido de jogar com linhas baixas. Nos 3 primeiros jogos deu certo, só que empatando em 0-0 linhas baixas, saía no contra-ataque, contra o Avaí, contra o Ceará e contra o Ituano, e encontrava o gol. Hoje foi a primeira vez em que o time saiu em desvantagem, e a gente chamava atenção para isso. Vai ter que inverter o eixo de um time reativo para um time propositivo, e esse time não está condicionado a jogar assim. Perdeu o jogo porque começou dormindo. Se começa concentrado, no mínimo traria um ponto para Campinas. O Juventude acabou criando algumas situações importantes no primeiro tempo, muito mais pela inoperância da equipe do Guarani e, claro, muito menos por méritos próprios. O Guarani parece que estava com as pernas pesadas, travadas. Depois, entre 20 e 30, 35 do primeiro tempo, deu uma equilibrada, criou algumas situações interessantes, mas não o suficiente para empatar. E aí, esse foi o panorama da partida. O Juventude, até o final, o Juventude jogando no contra-ataque e o Guarani tentando propor com o Juventude marcando atrás e congestionando toda a sua entrada de grande área. Então, foi um jogo diferente. Pela primeira vez em que saiu atrás e teve que mudar a sua maneira de atuar, o Guarani não se deu bem. Mas, para mim, fundamentalmente, um fato mostra e leva como consequência o Guarani à derrota. O começo de jogo de alto grau de desconcentração, de desinteresse pelo jogo, de lentidão, de mau posicionamento, até tomar o gol a 9 minutos. E eu já disse aqui, poderia ter tomado até antes. Algumas peças que normalmente rendem muito e alavancam boas atuações da equipe, como o Regis, como o Isaac, que entrou depois, como o Bruno José, como o Bruno Mendes, acabaram sumindo. Apenas lampejos, apenas algumas estocadas, mas sem fazer com que o jogo evoluísse no sentido e naquela condição de merecer o empate. O Juventude, irresponsavelmente e reconhecendo a sua limitação, veio marcar para trás da sua linha intermediária, dando chutão e tentando o contra-ataque. E olha que ligou 3 interessantes, mas sempre caíram com o David. E o David a gente já conhece de outros carnavais. Corre muito e pensa pouco. Por isso que o Guarani não tomou mais. E também não tomou mais porque o Pegorari, toda vez que foi chamado a intervir e que o Juventude chegou e conseguiu finalizar, o goleiro Bugrino teve uma boa atuação e evitou um vexame maior. Resumindo, pouca inspiração, baixa transpiração e quase nível 0 de concentração no primeiro do jogo. Ingredientes letais que levaram o Guarani a perder para um time extremamente limitado, no caso o Juventude, que mereceu o placar de 1-0 a seu favor, com 4 minutos cravados
Edu Pinheiro. Olha, Libertadores e Libertadores. O Nacional do Uruguai empata nos acréscimos no Beira-Rio. Inter 2, Nacional 2, termina assim. Vamos lá, Zorzinho. Final nervoso. Regis toma cartão amarelo do banco. Lucão toma cartão depois que terminou o jogo. 2 integrantes da comissão técnica também amarelo depois do jogo. 1-0 Juventude e tempo estipulado para você também. 4 minutos no máximo, Greger. Então tem umas coisas que eu não consigo entender. Você vê quanto tempo o Guarani teve para tentar fazer o gol de empate. Tentar fazer o gol de empate, tá? Não vou nem dizer aqui ganhar o jogo. Teve o primeiro tempo todo e mais 50 minutos no segundo tempo. Aí o árbitro termina... Se o árbitro dá 8 minutos... o Guarani não ia conseguir empatar o jogo. A gente percebia aqui que em alguns momentos ali, e depois lá do meados do segundo tempo, onde o Pintado vem com algumas alterações, ele já traz o time do Juventude para trás e tenta, aliás, só a manutenção de resultado, reforçando ainda mais o sistema defensivo, bloqueando a entrada das bolas do Guarani. E quantas bolas nós vimos aqui o Carlos Batista narrando, que as metidas de bola de Alvarinho, né, do Matheus Barbosa, que entrou muito mal no jogo. O Matheus Barbosa é bom jogador, hein? É bom jogador, nada contra. Muito pelo contrário. Eu acho ele muito bom jogador. Mas ele está totalmente fora de forma. Ele não consegue dar a hora que ele domina a bola, até ele virar, os caras já roubaram. Ele perdeu uma bola agora no final do jogo aí, naquele contra-ataque que o João Vitor teve que matar a jogada ali do lado esquerdo de ataque, ele perde a bola na entrada da área do Juventude e para. Ele simplesmente para, fica reclamando e para. E o Juventude vem num contra-ataque, acho que deram 3 contra 1, e depois dá tempo do João Vitor ter que sair de lá da frente para dar um pique para tentar matar a jogada. Tentar não, para matar a jogada, para que o Juventude não fizesse o segundo gol. Então, assim, é claro e óbvio que o Guarani, eu concordo 100% com o Tigrão, entrou totalmente desligado. Nós falávamos isso hoje, nos programas aqui da Rádio Bandeirantes. Falei lá nos donos da bola, estava lá ao lado do Leandro Bolles, e eu disse o seguinte, olha, se engane quem acha que o Juventude tá ruim aí na competição e não vai jogar. O Guarani tem que ir para lá e jogar futebol. Só que a hora que acordou, o Pegorari já tinha feito 3, 4 milagres e o Juventude já estava na frente 1-0. E aí, meu amigo, o Pintado, experiente como sempre foi, um cara que gosta de muita marcação, de muita entrega e pegada, organizou o time, fechou, diminuiu os espaços e não deixou o Guarani andar. Então que sirva de lição, que as 3 vitórias consecutivas do Guarani foram maravilhosas, foram muito boas, diante de num cenário, às vezes, de muita dificuldade dentro do jogo, mas venceu. E hoje era um jogo que poderia ter vencido também, ou pelo menos até ter trazido um ponto para Campinas, mas acabou escorregando, não vou dizer na soberba, mas na confiança demais, viu, Edu Pinheiro? Muito bem, olha, é o seguinte, 1-0 Juventude, gol do Nenê na Série B, deixa eu ver aqui, terminou, Ituano 3, ABC 0, Bruno Xavier, 2 gols do Quirino, terminou em Mirassol 0, Novo Horizontino 2, gols aí do Giovani e do Ronaldo, 21:15, daqui a pouco começando o Avaí e o Vila Nova, repassando aqui Libertadores, Inter e Nacional, terminou 2-2 no Beira-Rio, a equipe do Uruguai empatou nos acréscimos, daqui a pouco, 21h30, tem Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, 21h30, Mineirão, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru. Vamos fazer aqui o jogo aberto e depois nós vamos entrar com o segundo tempo no jogo do Palmeiras pela Libertadores. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, já o craque Uesco, hein? O craque Uesco, o Guarani perdeu, mas tem o quadro Uesco. Quem será que vai levar aí mais uma furadeira espetacular da Uesco? O Uesco é W-E-S-C-O, Uesco. O Pegorari ganhou contra o Ituano. Olha que o Guarani ganhou, 1-0 Ituano, mas o Pegorari, que entrou no lugar do Tony, pegou 3 e foi eleito aí o craque do jogo. Hoje ele pegou 5. Então a pergunta é: quem será que vai ganhar o craque do jogo? Tá bom? Voltamos daqui a pouco, agora 21h08. Lembrando que a Ponte joga domingo. Domingueira sensacional, 11 horas, Ponte Ceará.
E às 19, o Guarani joga na Ilha com o Sport. E o Ceará, com o Sport, estão nesse momento decidindo o final da Copa Nordeste. Está no comecinho, na Ilha do Retiro, 0-0. No primeiro jogo, o Ceará venceu 2-1. Então, o Ceará joga pelo empate. O empate é do Ceará, vale 2 milhões esse jogo aqui. O Ceará e o Sport já ganharam 4. Eles já ganharam 4 milhões. A Copa Nordeste paga bem pra chuchu. E hoje, na decisão, mais 2 milhões em jogo. Quem será que o Clube de Campinas tem? Ou será que é a Ponte que vai enfrentar o Ceará campeão? Ou será que é o Guarani que vai enfrentar o Sport lá campeão? Quem será? Já já vamos saber. Aqui intervalo, hein? 21:09 na sequência. Vem aí o craque do jogo, o craque Uesco. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Itaipava, Pilsen, 350 ml, 2,59. Requeijão Scala, tradicional, copo 200 gramas, 6,99. Café São Joaquim, 500 gramas, 14,99 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 7 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Oh, pois não, o craque do jogo, o craque Uesco, W-E-S-C-O, Uesco, furadeira elétrica sensacional, Uesco, gol do Nenê, 41 anos, o Nenê jogou até 33 do segundo tempo, ele marcou o gol a 9 do primeiro tempo, e olha que teve um lance, você quer ver só? Foi o Diogo Matheus, foi amarelado, fez falta no Nenê, ele deu 3 matadas na bola, bem pelo alto tudo, chovendo, gramado perigoso, e o Nenê mata a bola de forma espetacular. Nenê mesmo, aquele do Vasco, foi ele que fez o gol. Vamos lá, o craque do jogo, 21-14. Oi, amigo Batistão, diga lá, o craque, o Esco. Oi, Edu! Pra mim, Pegorari fez 4 grandes defesas, pelo menos no primeiro tempo. E no comecinho do segundo tempo também fez uma grande defesa. Para mim, ele foi o destaque do relevo aqui ao goleiro do Guarani, que entrou numa fogueira na partida contra o Ituano. Foi o destaque naquele jogo e hoje, para mim, é o craque do jogo na Serra Gaúcha. Valeu, Edu, um grande abraço. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Todo meu. Um abraço, Edu. Muito obrigado, grande Batistão, grande comandante. E não perca nosso quadro aqui, a defesa do jogo, hein? Gilberto Sufi teve cãibras hoje, de tanto que tirou do Pegorari aí. Vamos lá, o Batista voltou, vamos lá com o Catarino. Vladimir Catarino, diga lá, meu irmão, o craque. Fala, Edu, eu vou votar no Pegorari, né? Uma partida não foi boa do Guarani, não foi um bom futebol apresentado e o Guarani só não tomou mais gols, principalmente no primeiro tempo, pelas boas defesas do Pegorari. Meu voto vai para ele, Edu. Muito bem, ô Zorzinho, vamos lá, o craque do jogo. E a pergunta é, se você trabalhou com o Pegorari? Sim. Inclusive, eu que treinava o Pegorari na última passagem dele pelo Guarani, eu que era o treinador de goleiros. E por 2016. Isso sei da qualidade desse menino. Uhum. E outra coisa, viu, Edu? Ele vai montar uma oficina na casa dele. Porque ele tá ganhando mais uma furadeira Uesco. Pra mim, Pegorari, o craque do jogo. O Pegorari, rapaz, com 2 furadeiras, uma vai deixar no brinco, né? Vai treinando e na casa dele para os seus trabalhos manuais. Deixa eu marcar aqui, Pegorari, Gleger, Pegorari, Catarino, Pegorari, Batista. Oi, Tigrão, queremos ouvir o craque. Pegorari evitou números mais elásticos a favor da equipe do Juventude. Craque do jogo, conceito bom. Gente, o Pegorari pegou uma do Rodrigo Rodrigues, 21 do primeiro tempo, cara a cara. Aliás, a zaga hoje do Guarani, bolas alçadas, hein? Cadê a zaga? Onde é que estava a zaga? Foram 2 defesas. No final do primeiro tempo, ele evitou o David, arranca cara a cara, tenta driblar, ele consegue pegar a bola. Isso era o último lance do primeiro tempo. Começa o segundo tempo, tem um escanteio, mas uma cabeçada queima a roupa. Cadê a zaga? Cadê a zaga? Que defesa do Pegorari. Bom, mas aí é assunto pro Tigrão e para Zorzinho, eles que vão escolher aí a defesa do jogo, tá? Deixa eu ver aqui, em termos de Libertadores, ainda não começou. Não começou o jogo do Palmeiras, 21h30, também não começou o jogo do Atlético Mineiro. Terminou 2-2 no Beira-Rio, Internacional e Nacional, 21h30, né? Barcelona de Guayaquil e Palmeiras, jogo no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. E no Mineirão, já fervendo, 21h30, tem Atlético Mineiro, tem o Hulk contra o Alianza Lima do Peru, 21h17. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Muito bem, vamos aqui a ficha técnica de Brasitone, lá na Serra Gaúcha, lá em Caxias. O Guarani entrou com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, que jogou de luvas. O argentino Ivan Alvarinho, o Enderson e Regis, Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. Vamos às alterações no intervalo. Saiu Alan Santos, zagueiro, entrou o volante Matheus Barbosa. O Matheus foi para a volância e o Ivan Alvarinho, que era volante, foi para a zaga. Depois tivemos a 19 segundo tempo, sai Bruninho, entra Isaac e sai Bruno Mendes, entra Derek. A 31 segundo tempo, sai Regis e entra Neilton. E aí o homem da armação passa a ser o Isaac. E depois a 40, finalzinho, sai Bruno José, entra João Vitor, a equipe do técnico Bruno Pivetti. O Juventude com Thiago Couto no gol, Reginaldo, Danilo Bosa, Romércio, ex-Guarani e Kelvin. O Gering, depois Emerson Santos, Mandaca e Jadson Esponte. Nenê, aquele que era do Vasco, 41 anos, foi até 33 o segundo tempo, entrou Juan. David, depois Robertinho e o Rodrigo Rodrigues, depois Daniel Cruz. A equipe do técnico Pintado, que foi técnico da Ponte e do Guarani também. Quem apitou foi Diógenes Andrade do Espírito Santo. Ele é funcionário público da cidade de Castelo. Lá no Espírito Santo tem uma cidade chamada Castelo. Ele promete que amanhã às 8 horas vai estar na Prefeitura de Castelo. Bandeira 1, Fabiano Ramires, é professor de Educação Física. E o Bandeira 2 é o Douglas Pagung, é funcionário público também o Bandeira. É da cidade de Laranja da Terra. Lá no Espírito Santo tem uma cidade chamada Laranja da Terra.
Ele promete amanhã, 8 horas, estar na Prefeitura de Laranja da Terra. Cartão amarelo, vamos lá, do Guarani, Bruno Mendes, agora está pendurado. Cartão amarelo para Matheus Barbosa, está pendurado. Cartão amarelo para Diogo Matheus. O Regis levou amarelo já do banco, já tinha sido a substituição. Regis do banco foi amarelado. Quando terminou o jogo, o Lucão foi amarelado e mais 2 integrantes da comissão técnica do Guarani amarelados. Vamos aqui ao gol, foi do Nenê. Nenê a 9 do primeiro tempo, público 1460. Aqui a ficha técnica, nome de Brasitone, Juventude 1, Guarani 0. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, é a grande atração, a defesa do jogo. Foram várias, hein? Várias. Vamos lá, primeiro tempo, logo... primeiro tempo, 45 segundos. Interessante, o Nenê, ele cabeceou e a pergunta é, cadê a zaga? Cadê a zaga? 45 segundos, mais um detalhe, né? A bola estava murcha. Tanto é verdade que a bola foi trocada, mas estava valendo. Se faz o gol, não tem nada a ver, né? Mas tava murcha a bola. Vamos lá, Batistão. Logo no comecinho, olha o Nenê dando trabalho. Juventude, Kelvin levantou, bola na área, Nenê. Subiu, tocou de cabeça, Pegorari. Faz a defesa e reclama que a bola está murcha em Vladimir. Estava murcha mesmo, foi trocada. Olha, isso 45 segundos, 4 minutos. 4 minutos, tudo no comecinho. David arranca, passa por Diogo Matheus e chuta rasteira. Desceu pela esquerda, dominou. David levou pé direito, bateu, pega, Pegorari. Escapou lá pela esquerda, David meteu pé direito, Pegorari até... Olha, aqui 21 minutos já estava 1-0, tá? Já estava 1-0, o Nenê já tinha feito e o Pegorari faz 2 em 1. Rodrigo Rodrigues cabeceou e a pergunta é, aonde é que estava a zaga? Rodrigo Rodrigues livre. E você narrou assim, Batistão. Volta a bola pela esquerda, levantamento, Nenê, cruzou, Rodrigo, tocou na bola, defendeu Pegorari. Cabeçada, queima a roupa e depois Rodrigo Rodrigues mandou para fora pela linha de fundo. A bola pingou na grama, que defesa. Então, você viu, o passe foi do Nenê. Para falar em Nenê, 1 minuto deu. Aliás, foi no escanteio. Aliás, foram 2 escanteios depois dessa cabeçada aí. No segundo escanteio, o Nenê tentou gol olímpico. Nenê, pé canhoto, cruzou, bola fechada, Pegorari dá um soco nela, afasta e tira, mandou por cima do gol. Escanteio, novo escanteio. Olha, o Guarani só responde a 27 primeiro tempo. Se não me engano, foi o Enderson que chuta. Aliás, o Felipe do Bonfim gostou muito do Enderson, volante. Vamos lá, o Enderson, defesa do Thiago Couto. Regis vem pra cobrança de escanteio. Cobrou, tocou na área, pé direito, a batida, espalma Thiago Couto. O Enderson, entrada na área, uma paulada. Confirmado, o Enderson chutou. Olha, 33 minutos, 6 minutos depois foi o Bruno José. Dá uma bela arrancada, dá um drible
e chuta dela mesmo. Sem ângulo, na ponta, chuta. Vamos lá, o Thiago Couto pega, foi assim, Batistão. Domina Diogo Matheus, recebeu, dominou, tocou para Bruno José, saiu da marcação, pé direito, bateu, defendeu Thiago Couto. A pancada de perna direita. Bruno José entortou o zagueiro e bateu Thiago Couto, grande defesa. Escanteio para o Guarani. Olha, o último lance do primeiro tempo, um contragolpe perigosíssimo do Juventude. O Guarani estava na área, um escanteio cobrado, então o cara pega a bola no meio da lua, do meio da lua, da área dele, e dá um belíssimo, não sei quem foi esse lançamento, não sei se foi o Nenê, mas deram um lançamento pro David. Ele sai numa arrancada, ganha na corrida da zaga, sai cara a cara e o Pegorari mais uma vez quebra o galho. Contra-ataque gigante. Partiu o David, dominou, encarou Pegorari. Dá um tapa nela. E depois pega em definitivo. Que frieza impressionante do Pegorari. Mais uma grande defesa do goleiro Bugrino, Vladimir. Bom, aqui foi Juventude 1, Guarani 0. Tem gol na Sul-Americana, gol do Milionários lá na Colômbia. Milionários 1, América Mineiro 0. Vamos lá, segundo tempo, olha, no comecinho, 2 minutos. Gente, um escanteio pro Juventude cobrar. Mais uma, esse tá de Rodrigo Rodrigues. O mesmo que no primeiro tempo perdeu de cabeça, Pegorari pegou sensacional. De novo, mas foi a queima-roupa, 2 minutos, de novo Pegorari, Batistão. Cruzamento na área, toque de cabeça, Pegorari defendeu. Que defesa! Cruzamento na cobrança de escanteio, a bola na área. Zagueiros subiram, houve a testada e o Pegorari fez uma defesa excepcional. Pegorari, que defesa, Vladimir. Bom, e depois, segundo tempo foi horroroso, né? Pouquíssimas chances, começou quente, mas pouquíssimas chances, é o que temos, mas também, senhor, tá bom, né? Foram 8 defesas, Jorginho. Foram 8 defesas, 6 do Pegorari e 2 do Thiago Couto. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Grandes defesas, né, Edu? Grandes defesas. Eu vou dar para... São 2 defesas assim que eu fiquei na dúvida. Mas aquela cabeçada, né? Tava na queima-roupa. É muito mais difícil. E aí o Pegorari faz uma grande defesa, dá o rebote, vai, se recupera e dá um tapa na bola de novo, joga para escanteio. Para mim, essa daí foi a defesa do jogo. Foi no primeiro tempo? Isso, no primeiro tempo. No primeiro tempo, tá. É o lance 4 por enquanto, lance 4, Rodrigo Rodrigues, né? Aquela que 2 em 1 do Pegorari. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. A defesa do jogo. Grandes defesas do Pegorari, mas para mim a mais impressionante, parece que o braço do Thiago Couto era retrátil. Aquele chute do Anderson. Escanteio batido para trás do Regis e o Anderson bateu para fazer o gol tirando do goleiro. Ele foi, deu toda a pinta de que não ia chegar. Com o piso escorregadio, aderência ruim, mas o braço parece que ganhou 10 centímetros ali, conseguiu chegar na bola e botou para escanteio. Para mim, a defesa do jogo, chute forte, isso já dentro ainda do primeiro tempo. Chute de Anderson, ou o Anderson. Grande defesa de Thiago Couto. Lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Regis vem para cobrança de escanteio. Cobrou, tocou na área, pé direito, a batida espalma Thiago Couto. O Anderson, entrada na área, uma bola. É ok, Tigrão escolheu essa, portanto, a 27 do primeiro tempo. E o Gleger, antes, escolheu essa daqui. Foi a 21, antes, essa do Pegorari. Volta a bola pela esquerda, levantamento, Nenê, cruzou, Rodrigo, tocou na bola, defendeu o Pegorari. Cabeçada, queima-roupa e depois Rodrigo Rodrigues mandou para fora pela linha de fundo. Olha, é o José Guilherme Guidolin Pegorari. José Guilherme Guidolin Pegorari nasceu em Americana em 12 de julho de 91, vai fazer 32 anos agora em julho. O Pegorari, somando tudo, as suas passagens, hoje a 25ª partida pelo Guarani.
foi eleito aí o craque Uesco, o craque do jogo, vai receber a furadeira elétrica da Uesco. Meus amigos, o nosso quadro foi aí a defesa do jogo, hein? Vem aí o gabarito do jogo, hein? Qual é o conceito do gabarito? Qual é o conceito? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Tintim por tintim, jogador por jogador. Público 1460. O Nenê marcou a 9 minutos do primeiro tempo. Juventude 1, Guarani 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes, a rádio da seleção. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Petra Puro Malte 350ml, 2,79. Pão de queijo Massa Boa Coquetel 1 kg, 15,99. Vinho Português EA 750ml, 54,90 para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 7 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite muito mais ofertas. Beba com moderação. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Gabarito do jogo. Gabarito do jogo, olha, Libertadores continua a Barcelona e Palmeiras lá em Guayaquil 0-0, Atlético Mineiro e Alianza Lima do Peru 0-0 no Mineirão, acabou Internacional 2, Nacional do Uruguai também 2. Vamos lá, atenção, o Greger, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. E para você, Tigrão? Apenas regular e melhor o primeiro tempo. Pelas defesas que ouvimos, que foram 6, pelo craque do jogo que foi. E se ele teve culpa no gol que tomou, desvirou aí no Alvarinho, no chute do Nenê,
O conceito é a nota do Pegorari, ô Zorzinho. Não tinha o que fazer na hora do gol, né? A bola desviou ali no Alvarinho e foi o homem do jogo, sem dúvida nenhuma. Conceito bom pro Pegorari. Olha, o Diogo Matheus, lateral direito, Tigrão, forçando a memória, eu me lembro bem que no gol do Nenê, tudo começou com o lateral errado dele. Ele cobrou o lateral errado, aí começou toda aquela jogada, mudou pra lá, pra cá e tal, teve várias facetas até chegar no chute do Nenê. O Diogo Matheus, que foi amarelado, né? O Nenê matou uma bola classicamente, o Diogo Matheus por trás fez a falta, amarelado, e teve uma falta no segundo tempo, foi a 31. Aí o Regis passou pela bola, o Diogo Matheus até colocou a mão na frente da boca para ninguém ler a labial dele. Ele cobrou a falta, simplesmente isolou. Isolou, né, por cima e tal, sem nenhum fundamento. Essas e outras. O Diogo Matheus, como foi hoje? Foi mal, conceito ruim. Vamos aqui a dupla de zaga, porque a zaga é o seguinte... Lucão jogou... Vamos na individual? Vamos na individual aqui? Vamos lá, Gleger. O Lucão jogou o tempo todo... Bom, vocês precisam levar em consideração as bolas alçadas. Porque, eu repito, aquele lance do Rodrigo Rodrigues, no primeiro tempo, que você escolheu como a defesa do jogo, sozinho. A pergunta é, cadê a zaga? Tem também, no começo do segundo tempo, aquela do escanteio, cara a cara que pegou lá e pega, cadê a zaga? Tava sozinho. Várias bolas alçadas, né? Cadê a zaga? Vamos lá, o Lucão, como é que foi, ô Zorzinho? Quando o goleiro se destaca muito, alguma coisa está errada, né, Edu? Não gostei do Lucão, conceito ruim. Alan Santos só jogou o primeiro tempo. Alguma observação, Tigrão? A zaga entrou dormindo, né? Quando o Juventude fez 1-0, eles já tinham deixado o Nenê sozinho, já tinham deixado outros jogadores. Estava assim, atordoada a zaga. É o ponto alto do time do Guarani, mas hoje, depois ajustou. Mas ajustou por quê? Porque o Juventude também não atacou mais. Toda vez que o Juventude foi, a zaga bateu cabeça. Hoje, conceito ruim para o Alan Santos. E o Mike, lateral esquerdo, jogou com luvas, Zorzinho. Jogou o tempo todo, mas o Mike, lembrando que o reserva aí, que é o Diego Porfírio, ele tá machucado, tá? Nem seguiu. E aí, como é que foi o lateral esquerdo, Mike? Apagado, né, Edu? Apagadão no jogo, primeiro, segundo tempo. Nós praticamente que não ouvimos falar o nome do Mike. Conceito ruim. Ivan Alvarinho, o argentino, que no primeiro tempo, Tigrão, jogou de volante, no segundo tempo foi de zagueiro. Então é o seguinte, a bola desvia nele, no gol do Nenê, e me chama a atenção a narrativa do amigo Batista no final do jogo. Em 2 lances do Alvarinho, a 37, ao invés de cruzar, ele quis chutar, tinha 4 do Guarani, ele chutou, não passou. E a 45, ele foi fazer um levantamento horrível, recuou para o goleiro Ivan Alvarinho. Como volante foi muito mal, conceito ruim. Como zagueiro, nem vou dar nota porque ele não foi exigido, mas aí no desespero, aí é louvável, foi lá para frente, virou atacante. Só que ele tem que ser avisado que o Maradona já morreu. Aquela cavada que ele tentou dar lá com 7 jogadores dentro da grande área, é para craque, não é para zagueiro rebatedor. Ele tentou fazer um golaço e não era hora de golaço. Era hora de cruzar objetivamente a bola para o Guarani tentar empatar o jogo. Conceito ruim para ele hoje e ele superestimou o seu futebol naquele lance agudo, um lance de perigo, o Guarani bem posicionado na grande área. E o que ele fez? Baixou lá o espírito do Dieguito nele, mas só que destro. Se fosse com a canhota, talvez. Aí jogou por cima lá, tentou cavar, cavou demais, passou vergonha. E ajudando o amigo aí, dentro do seu aqui eterno auxiliar de plantão. Sim. O Sport vai ganhando. Eu estou vendo o jogo, vendo os 2 próximos adversários da Ponte e do Guarani pela ordem, né? A Ponte de manhã e o Guarani à noite. O Sport vai fazendo 1-0 no Ceará. Por enquanto está dando pênaltis. 40 do primeiro tempo, gol do Juba. Gol do Juba numa rebatida errada da defesa do Ceará. Para te dar uma força aí, 1-0 para o Sport por enquanto.
Boa, Tigrão. E na Série B, gol do Avaí, tá? Primeiro tempo, Avaí 1, Vila Nova 0, Palmeiras está 0-0 na Libertadores e Atlético Mineiro está 0-0 também na Libertadores. Vamos lá, Osorzinho. O Enderson, volante o Enderson, que veio do Azures com a ida do Alvarinho para o Palmeiras. Alvarinho não, para o Richard Rios, né? Richard Rios foi para o Palmeiras, então o Enderson ganha titularidade, jogou o tempo todo. Ele produziu uma das poucas finalizações do Guarani. O Tigrão escolheu como a defesa do jogo, o chute dele a 27 do primeiro tempo. Quase que empata, mas no lance do Nenê, no gol do Nenê, forçando a memória, entre idas e vindas, o Enderson perdeu no pé de ferro e propiciou a sequência da jogada que sobra para o Nenê chutar em gol. Vamos lá, o Enderson, como é que foi? Antes, ajudando aí também, viu, Edu? O gol do Avaí foi anulado, tá? O VAR entrou em ação. Muito obrigado, Jorginho. Muito obrigado. E o Enderson não foi bem, não gostei. Conceito ruim para ele. Eu vou reclamar do sindicato do plantão esportivo. Esse negócio de VAR aí tá acabando com a nossa profissão, viu? Vou te contar. Tá deixando a gente sem crédito. Vamos lá, o Regis. O Regis foi até 31 do segundo tempo e quando ele foi substituído, Tigrão, você já deu o tom, deu uma resumida e você agora repetindo para quem não teve a oportunidade de acompanhar, qual foi aí a sua análise do Regis e o conceito dele? Muito abaixo daquilo que pode produzir, pouca intensidade, alguns lampejos e ainda coroou a má atuação com cartão amarelo de descontrole já no banco. Lembrando que daqui a pouco tem derby, os caras ficam pendurados aí, do Guarani e da Ponte. Aí o treinador, no último jogo antes do derby, tem que poupar jogador por causa dessas bobagens aí, ó. Essas besteiras aí, ó. Nós vimos besteira lá também do Gé, lá em Chapecó, junto com o Matheus Jesus. E eu lembro que um derby há uns anos atrás, aí, 2 ou 3 anos atrás, também, o Rodrigo Andrade e o Bidu trocaram socos depois que o jogo tinha acabado, no jogo que antecedeu o derby. Foram os dois expulsos, não jogaram o derby no Moisés Lucarelli e a Ponte ganhou o jogo. Então, os times de Campinas, eu acho que antes de contratar treinador, preparador físico, tem que contratar pai de santo ou psicólogo, ou psiquiatra, porque tá difícil, né? Hoje o Regis no banco, o cartão amarelo é injustificável, pô. Já saiu do jogo. Aí fica pendurado aí numa bobeira dessa daí. Tô falando de derby, porque é um jogo importante e nós estamos a 18 dias do derby. Mas pode ficar fora de uma decisão, de um jogo que pode definir aí até um acesso, né? Depois lá no fim a gente fala, puxa, aquele jogo lá perdeu em casa. Essas coisas não podem acontecer, os caras têm que ter um pouco mais de profissionalismo. Então o mesmo cacete que eu dei no Gé e também no Matheus Jesus no jogo da Ponte contra a Chapecoense, dou no senhor Regis hoje, que também parecia um galinho de briga ali, querendo invadir o campo e tomou amarelo e mereceu até o vermelho. Então, nesse aspecto, tem que ser mais profissional, tem que controlar mais o emocional. Conceito ruim para ele. Aqui, Juventude 1, Guarani 0, estamos aqui no gabarito do jogo. Agora o Bruno José, atacante Bruno José, completando 46 jogos, contrato renovado agora no começo da temporada. O contrato vai até 31 de dezembro, agora 2023. Ele saiu, Gleger, ele saiu a 40 segundo tempo, ele teve um chute, uma jogada no primeiro tempo, lá na ponta, que ele passa, dá um belo drible, chuta dela mesmo. O Thiago Couto pegou, o segundo tempo, teve espaço, estava até um pouco sozinho lá, não sei, nas suas arrancadas, sua avaliação. E o Bruno José? Edu, eu esperava mais do Bruno José hoje. Eu falei, inclusive no intervalo, que precisava entrar no jogo. Edu, Vila Nova 1-0, anota aí, viu? O VAR tá revisando o lance, mas, na minha opinião, que foi gol legal. Então, Edu, não gostei do Bruno José. Não gostei. Conceito ruim para ele. E o América Mineiro empata lá na Colômbia, Milionários e América 1-1, é a Sul-Americana. Vamos lá, Bruninho. Bruninho foi até 19 do segundo tempo. O menino Bruninho, que pertence aí ao Atlético Mineiro. 15º jogo dele. Como é que foi, Tigrão? Tímido e com baixa intensidade. Conceito ruim. Bruno Mendes foi amarelado no primeiro tempo. Bruno Mendes está pendurado.
Saiu a 19 do segundo tempo, não anotei nada, não me lembro nenhuma chance perdida. Oi, Gleger, Bruno Mendes. Eu sei que é um ídolo da torcida, mas assim, não tá bem, né? Tá, mas precisa de tempo, tá? Mas, pô, quantos jogos já o Bruno Mendes tá aí? E não vem bem, hein? Não vem bem. Na partida passada contra o Ituano, perdeu alguns gols lá, inclusive gols que não era de costume o Bruno Mendes perder. E eu daria uma oportunidade ao Derek, mas uma oportunidade de começo. Ele tem entrado em pedaços de jogos aí, não dá tempo, que nem no jogo de hoje mesmo. Teria tirado o Bruno Mendes no intervalo, colocado o Derek, que para mim é muito mais intenso, jogador mais perigoso e vive o melhor momento. Conceito do Bruno, ruim. Dos que entraram, vamos analisar aqui. Matheus Barbosa entrou para o segundo tempo, volante, aquele que veio do Vasco, que marcou 2 gols no ângulo. E o Tigrão vai analisar, porque o Zorzinho, ele já no começo já começou. Olha, eu tô anotando aqui, pegou 5 vezes na bola, perdeu 4. Matheus Barbosa, Tigrão. Entrou muito mal no jogo, o Gleger já falou a respeito. Atuação abaixo da crítica, né? Para mim, entrou ali para tentar dar uma mudada tática, né? Que ele entra no lugar de um zagueiro. E aí o Alvarino vai para trás. O que não era bom com o Alvarino de volante ficou um pouco pior. Muito bem. Olha, eu vou fazer o seguinte. Neilton e João Vitor entraram também, jogaram um pouco. Eu vou para o Isaac e para o Derek, que jogaram mais um pouquinho. Entrou 19 segundo tempo. O Isaac no lugar do Bruninho, o Derek no lugar do Bruno Mendes. Olha, Zorzinho, o Derek, vamos fazer um pacote com uma dupla aí. Você falando também, Zorzinho, e o Tigrão também falando Isaac e Derek. Começo com o Gleger. O Derek fez uma jogada individual dentro da área, passou, cruzou, perigoso, mas teve um corte para escanteio, tá? E não me lembro nada a respeito do Isaac. Vamos lá, Isaac e Derek. Eu acho que entraram muito tarde, né? Tinha que ter entrado um pouco mais cedo. Demorou um pouquinho o Pivete para colocar esses jogadores. Pro Derek eu vou dar um conceito regular, mas pro Isaac sem nota. E para você, Tigrão, Isaac e Derek? Edu, pouco tempo em campo, ficaram um pouquinho mais, né, do que o Neilton, por exemplo, mas eu esperava, quando o Regis saiu, que o Isaac assumisse definitivamente a condição de homem da transição. Mas ele não bateu no peito e falou, vem comigo, não. Também ficou lá cunheco, de vez em quando escondidinho lá do lado esquerdo. E faltou o cara para organizar esse time do meio campo para frente, para meter uma bola com qualidade, para fazer uma aproximação e bater em gol. Não foi o jogador que eu gostaria de ter visto. Também entrou com baixa intensidade. E o Derek fica sem nota, sabe por quê? Pô, não chegou uma, pô. Vai cruzar o Diogo Matheus na mão do goleiro. Vai cruzar o Alvarinho na mão do goleiro. Vai cruzar o Bruno José na mão do goleiro. Vai cruzar o Neilton na mão do goleiro. Pô, centroavante tá lá esperando. O cara olha pro goleiro e recua. Olha pro goleiro e recua. Resumindo, a bola não chegou nele. Ele participou pouco, é verdade. Mas ele estava esperando uma jogada bem trabalhada para concluir. Ele que é um homem de finalização. Então fica sem nota. Agora, com relação ao Isaac, conceito ruim. Olha, daqui a pouco o Bruno Pivete vai dar uma falinha aqui, tá bom? A fala do Bruno Pivete vai falar, vamos lá, para falar nisso, ô Zorzinho, vamos lá, o conceito do Bruno Pivete, por aquilo que ele escalou, começou com o argentino Ivan Alvarinho como volante, deixou o Matheus Barbosa no banco, enfim, no mais, no intervalo ele tirou o Alan Santos, zagueiro, não sei se teve contusão, para colocar aí sim o Matheus Barbosa, o Ivan Alvarinho foi zagueiro, o Matheus foi para a volância, depois ele tomou uma mudança também, o Regis saiu, colocou o Neilton, aí um em cada ponta, o Isaac Armando, enfim, as mexidas dele, hoje o conceito do Bruno Pivete. Zorzinho? Nosso Gleger Zorzinho. Oi, Edu, voltei. Voltou, e para analisar aí o Bruno Pivete. Olha, Edu, eu acho que, bom, quando você vem com um planejamento de jogo, uma estratégia, e aí você toma um gol logo no começo, como tomou o Guarani aí, desestabiliza tudo, né? Ele tentou ajustar, tentou algumas mudanças, mas algumas peças importantes, e o Tigrão disse isso. Aliás, o Tigrão está dizendo isso durante toda a transmissão, né? Jogadores importantes, ó, Diogo Matheus, por exemplo, foi muito mal, Regis muito mal, né?
o próprio Matheus Barbosa que entrou, depois o Anderson, Bruno Mendes. Então, assim, não dá para você botar a culpa no treinador, né? Tentou, trocou, eu acho que ele demorou um pouquinho para fazer as substituições, para colocar, por exemplo, o Derek, o próprio Isaac. Né? Tá vendo que mas é o Regis. Pô, mas não tá legal no jogo. A característica do jogo não pedia o futebol do Regis, né? Campo pesado, molhado, a bola escapando toda hora. E o Regis é um jogador técnico, de muita qualidade. Foi muito mal na partida hoje. Então não dá para botar a culpa no treinador. Mas, claro, ele tem a responsabilidade dele. É ele que escala, é ele que arma a estratégia, é ele que determina a plataforma. E por esse aspecto eu vou dar um conceito para o Pivete hoje. Regular, Edu. Para você um abraço, viu, Zorzinha? Boa semana, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço para você. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, Tigrão. Deixa eu ver, o Palmeiras tá 0x0, tá 0x0 lá em Guayaquil. O Atlético Mineiro, deixa eu ver aqui, Libertadores, Atlético Mineiro, ele tá 0x0 no Mineirão contra o Alianza Lima, do Peru, tá? O Internacional mais cedo acabou, empatou Inter 2, Nacional do Uruguai também 2, o Nacional empatou nos acréscimos. Se bem que o Inter marcou 2x1 a 38, e nos acréscimos empatou o Nacional. Gente, Libertadores é Libertadores, né? É muito difícil. É a competição. Vamos lá. Tigrão, Bruno Pivete, primeira derrota, por aquilo que já explicamos aqui, a forma como armou e como alterou e o conceito dele. O time dele não foi bem hoje. Ele montou o time para ganhar o jogo. Veja você que ele fez um 4-3-3 para início com Bruno José, Bruno Mendes e Bruninho. Montou o time para ganhar o jogo. Montou o Regis para puxar o contra-ataque. O Alvarino mais preso na frente da zaga. O Anderson com liberdade para sair. Então eu não posso responsabilizar o treinador pelo fato do time ter entrado dormindo em campo. O Guarani parece que não sentiu o jogo. Ou sentiu muito frio, ou ficou com medo da chuva, ou com medo da arremetida que o avião deu lá ontem. Precisou arremeter em Caxias, depois foi para Porto Alegre. E depois subiu de ônibus a serra, voltou para Caxias. Não sei o que aconteceu. Não sei se alguma coisa no rango. Não sei se alguma má digestão, algum desconforto intestinal. O time entrou totalmente desconectado. E qual que é a estratégia do Pivete? Claríssima. Também falei isso aí pelo menos 3 ou 4 vezes durante o jogo. A estratégia dele é sempre marcar baixo, mas não é jogar recuado. Marcando sem a bola. Com a bola, sai em alta velocidade e pega o adversário desarrumado. Pega o adversário não organizado, que o adversário está saindo, está atacando. Está vendo que o Guarani está com linhas baixas, ele sobe as suas. E é assim que ele ganhou, e ganhou com plenos e amplos méritos os jogos até agora. Ocorre é que hoje, pela primeira vez, e quando saiu o gol também falei a respeito, foi a primeira vez nos 4 jogos que o Guarani ficou atrás. Então era hora de rever a estratégia, ali era a hora de rever o posicionamento, só que eu não posso responsabilizá-lo, porque se o time está condicionado a jogar de um jeito e o time entra desligado, porque com 0x0, o contra-ataque seria de quem? Do Guarani. Aí bobeia 1, 2, 3, até 9 minutos do primeiro tempo, o Juventude já tinha chegado 4 vezes. E o Guarani não ganhava um rebote defensivo, toda a segunda bola era do Juventude, e ainda me perde uma bola lá no lateral mal batido pelo Diogo Matheus, e a bola perdida pelo Anderson, que até não foi mal no jogo, mas nesse lance estava desatento. Aí o Nenê bate e desvia no Alvarino, gol. Quando aconteceu isso, a estratégia dele foi para o espaço. Por quê? Porque ele está com o time preparado para esperar e sair em velocidade. Aí toma o gol, tem que propor o jogo. E o Pintado, pô, pelo amor de Deus, o Pintado, vou falar para você um negócio. Ele é mais de pôr uma tramela do que de botar turbo. Ele é mais de aumentar a lona de freio do que de botar gasolina azul. Ele não é de acelerar. Pintado faz 0,5-0, ele puxa o mundo para trás. E aí o Guarani não tinha jogado dentro desse panorama nenhuma vez no campeonato. Então qual foi o grande problema? Qual foi
o fato letal e fatal contra o Guarani. Esse fato foi ter entrado dormindo, tomado um gol e aí puxado a equipe do Juventude bem para trás e o Guarani não teve intensidade e competência para furar esse bloqueio e ainda deu o contra-ataque para a equipe do Juventude, que poderia ter feito 2 ou 3 no primeiro tempo. Então, Edu, fácil assim, ó. Responsabilidade para mim hoje dos jogadores que não se condicionaram a contento para suportar uma pressão inicial que era prevista, que não era intensa, mas que se tornou intensa pela desconcentração e pela falta de intensidade do Guarani. Quando toma o gol, a estratégia vai para o vinagre e aí nós vimos, pela primeira vez o Guarani sair perdendo e não ter forças para reverter, porque teve que mudar totalmente a sua estratégia e não funcionou. Conceito para ele regular. E atenção, saiu a súmula do jogo do Guarani? Eu tô aqui no site da CBF, saiu a súmula. Vamos ver quem foi que tomou cartão amarelo. Olha, vamos lá, Matheus Barbosa, eu falei aqui. Não, pera um pouquinho. Primeiro Matheus Barbosa, eu falei. Tô vendo aqui a ordem cronológica na súmula do Guarani. Diogo Matheus, eu falei. Bruno Mendes, eu falei. O Regis tomou cartão do banco. Motivo, desaprovar com palavras ou gestos as decisões de arbitragem. Porque o motivo é padrão, é feito pelo computador. Então, ao invés do árbitro colocar o que ele falou, ele coloca já uma alternativa que é padrão, já do próprio programa, né? Foi desaprovar, isso aí tem quase tudo ele, é a mesma coisa. Então, mas tomou do banco. Quem da comissão técnica, Tigrão, levou amarelo foi o senhor Lucas Cavalcante Silva Afonso. Deixa eu ver aqui, Guarani. Não, o Lucas o Lucão. O Lucas Cavalcante é o Lucão. É o Lucão. Da comissão técnica, o treinador de goleiros, Gustavo Nepe Scalesi. Aqui está TG, treinador de goleiros. Gustavo Nepe Scarelli. Foi depois que terminou o jogo também. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões de arbitragem. E o outro da comissão que levou amarelo foi Kleber de Medeiros, que é preparador físico. Kleber de Medeiros, preparador físico. Então, vamos lá. Do Guarani, jogadores Bruno Mendes, Matheus Barbosa, Diogo Matheus, Regis e Lucão. E os dois integrantes da comissão técnica, o preparador de goleiros, o treinador de goleiros e o preparador físico. Pronto, assim fica. E do Juventude, eu falei aqui, o Rodrigo Rodrigues, o goleiro Thiago Couto, o Nenê, na hora de ser substituído, fez cera, foi amarelado. E o Mandaca também foi amarelado. Então, do Juventude foram 4. É isso aí. Vamos lá, Tigrão. Aqui, Juventude 1, Guarani 0. Eu quero saber a sua opinião a respeito do que você achou desse Juventude, que vinha de 3 derrotas e, consequentemente, hoje, com o Pintado aí, tem a sua primeira vitória. Não gostei. Não contesto a vitória, porque eu acho que está próximo de ser dito o seguinte aqui. Não foi bem o Juventude que ganhou, mas o Guarani que perdeu. É isso. Eu acho que o Guarani começou o jogo dando a impressão de que estava lá no Spa do Vinho. Lá na Serra, ele estava na Serra Gaúcha, mas ali em Bento Gonçalves, que é coladinho em Caxias do Sul. Pensou que estava lá no Spa do Vinho, de roupão, pantufa, pés para cima. Então, tomando banho, o corpo inteiro com vinho da Serra Gaúcha para desintoxicar, para melhorar a pele, era isso. Eu já estive lá, mas não ficando hospedado. Fui lá trabalhar, fui lá a serviço, no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, ali próximo de Caxias do Sul. E pareceu que estava lá no Spa o Guarani, relax. Relax pra caramba. Aí o Juventude não tem nada com isso, né? Você dá boi, você dá moleza, aí acontece o que aconteceu. Então o time do Juventude, para mim, tem muitas limitações. Ou contrata e contrata para valer, mas para valer mesmo, na segunda janela, que é em julho, ou vai sofrer muito na Série B para se manter. E essa análise e esse conceito aqui do Juventude, que você me pergunta, aumenta ainda mais a gravidade do resultado. Ainda agrava muito mais a derrota do Guarani, que perdeu para um time cheio de problemas.
Mérito do Juventude, guerreou mais que o Guarani, teve mais intensidade e se adaptou melhor ao estado encharcado do gramado, que também apresentou ali um bloqueio muito forte e representou também um prejuízo muito grande para o Guarani. O Guarani, indiscutivelmente, é um time muito mais técnico do que o Juventude. Então, o gramado atrapalhou mais a equipe mais técnica. E o Juventude se adaptou melhor. Agora, gramado molhado ou não, chovendo ou não, frio ou não, nada justifica o fato do Guarani ter entrado dormindo dentro da partida. Mas não gostei do Juventude, não tiro os méritos da vitória, por isso, foi mais intenso. Mas é um time com imensos problemas. Eduzão. Olha, segundo gol do Vila Nova, hein? Caio Dantas. Primeiro tempo na ressacada, Série B, Avaí 0, Vila Nova 2. Avaí com seríssimos problemas, o Avaí, hein? Já fez um péssimo catarinense. Aguenta? Oi? Será que o Alex aguenta? É o Alex mesmo, ex-Palmeiras, né? Apanhando mais do que tapete em dia de limpeza, hein? Ele tava impressionante. Ele tava no sub-20. Pô, na ressacada, tomando de 2 do Vila, como é que fica? Já começa a tomar. Sei não, hein? Tigrão. Informa você que na Ilha do Retiro, vazando gente pelo ladrão, finalzinho do intervalo. Continua Sport Recife 1, Ceará 0. Se esse resultado for mantido, diferença de 1 gol leva para pênalti, porque na semana passada, na retrasada, lá no Ceará, o Ceará ganhou por 2-1. Portanto, por enquanto, indo para pênalti a decisão da Copa do Nordeste, empolgante, com muita gente na Ilha do Retiro. Muito bem, Tigrão. Aqui, Juventude 1, Guarani 0. Para encerrar a mesa contigo, sua opinião a respeito do senhor Diógenes, do Espírito Santo, que apitou aí essa partida. Lances polêmicos, não me lembro, mas muitos cartões distribuídos. O senhor Diógenes. Apitou bem, aplicou a regra, mas dentro da nova moda, por isso que eu disse outro dia aqui dentro do Esporte em Debate, que está chegando a hora de ter cronômetro. Eu tava ouvindo. Você estava ouvindo. Está chegando a hora de ter um mesário com cronômetro e um relógio, um cronômetro para todo o estádio ver. Jogo da Ponte, 9 minutos. Os jogadores e todos os torcedores. Porque é uma bagunça. Tá? Eu vou pegar como exemplo aqui o jogo Ponte Chapecoense, porque eu trabalhei nele. Não estou misturando assunto aqui, Ponte, Guarani, nada disso. Mas lá, o cara deu 6 no primeiro tempo e 9 no segundo. 15 de acréscimo, o jogo teve 105 minutos. Hoje, o Diógenes, ele deu 2 no primeiro tempo e 5 no segundo e ainda acabou a 49,50, 10 segundos antes. Isso gerou a maior intensidade de protestos do time do Guarani e do banco e até de jogadores que estavam no banco, que já tinham sido substituídos, como é o caso do Regis, que protestaram contra a quantidade pequena de acréscimo. Tem jogo com 12, com 14 no segundo tempo, tem jogo com 10, 9 no jogo da Ponte. Hoje, ele deu cartão amarelo para o goleiro da equipe do Juventude, o Thiago Couto. Os treinadores trocaram tudo que podiam, portanto, 10 paradas. Se não 10 paradas, 10 substituições. E aí? Ele dá 5? É caseiro? Lá, em Chapecó, porque era o time da casa que estava perdendo, 9. 9. Será que parou lá para 15 minutos? E hoje parou só para 7? Hoje, o time da casa estava ganhando. Ele deu 5 no segundo tempo e 2 no primeiro. Então, qual é o critério? Está tudo na mão do juiz? É só dentro da conveniência dele? Ele só aplica o acréscimo para ser caseiro? Quando ele dá muito é porque o time da casa está perdendo? E quando ele dá pouco é porque o time da casa está sendo pressionado? Também acho, o Gleger falou a respeito disso. Também acho que se ele desse mais 5, talvez o Guarani não empatasse,
Porque o Guarani estava toda hora cruzando na mão do goleiro e só tinha esse repertório. Só chuveiro e na mão do goleiro. Tudo bem, mas isso não é problema do árbitro. Ou essa coisa dos acréscimos é padronizada, ou vai ficar essa situação que eu estou colocando agora, e isso não é opinião, é informação. Em Chapecó, a Chapecoense perdendo, total de acréscimos do primeiro para o segundo tempo, Chapecoense contra a Ponte, 15 minutos. Hoje, com o Juventude ganhando, ou seja, lá o time da casa perdia 15 minutos, até empatar. Enquanto não empatasse, ele não terminava. E hoje aqui, com o time da casa jogando dentro da sua grande área, recuado, morrendo de medo e pressionado de tomar o empate depois de 3 derrotas consecutivas, ele dá total entre o primeiro e o segundo tempo, 7 minutos. Até quando isso? O juiz agora é imbatível? Agora o juiz é soberano? Agora ele inventa, ele faz o que ele quer? Qual é a determinação? Qual é a lei que vai reger isso? Quem que vai regular tudo isso? Ou nós vamos ver a arbitragem caseira até o fim do mundo, inclusive nesse quesito dos acréscimos. Esse apenas, Edu, é o desabafo que eu faço aqui e o retoque que eu dou na arbitragem dele, que foi boa. Mas na questão desse negócio que fica a critério do árbitro e não está escrito em lugar nenhum, só existe uma orientação para aumentar o tempo de jogo, para que aumente o tempo de bola rolando, mas com qual critério? Só aumenta quando o time da casa está perdendo? Quando ele está ganhando, diminui? Que palhaçada é essa? Então, eu faço essa ressalva. No restante, a arbitragem dele foi boa. Ah, eu acompanhei, tava ouvindo lá em casa, bela observação, e teve problema também no jogo entre Flamengo e Botafogo, né? Domingo no Maracanã, muitos acréscimos, e realmente não tem deu critério, 12. Né? Deu 12, né? Deu 12 no segundo tempo. Nossa Senhora. Aí hoje dá 5. Deu 5, pro Guarani deu 5. Quando ele levantou a placa de 5, eu tava esperando de 8 a 9. Eu achei pouco. 5, normalmente. É difícil achar, não é que é que é difícil você achar 5. É muito difícil. Porque mudou a moda, mudou a orientação. Mudou a orientação. Agora, eles só aplicam a orientação de prorrogar bastante quando o time da casa está perdendo, quando o time da casa está ganhando. Aí é para acelerar? Tá com medo de sair de camburão? Então muda de profissão, cara. Fica lá só como funcionário público. Se você pipoca, para com isso. Para. Ou então, tira essa responsabilidade da mão do juiz. Mesário, critérios bem definidos, vai parar nas seguintes situações. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Nessas situações, o mesário para e está mostrando para todo mundo. E bota lá um cronômetro lá no placar eletrônico, a coisa mais simples do mundo. O cronômetro está rodando, parou na mesa, parou no painel, parou lá no placar eletrônico, lá no placar de LED. Acabou, não precisa mais acrescentar nada. Deu 45, terminou o jogo. Lá, tá fazendo o cero aos 44,50. Aí aplica mais um. Mas quem aplica é o mesário, com um critério melhor definido. Tira isso da mão do juiz. Senão ele só vai acrescentar bastante quando o time da casa precisa empatar. Ou quando o time grande, que tem mais influência na escala dele, lá no departamento de árbitros. Eu não nasci ontem. Eu estou dando exemplo aqui de uma semana. Sábado passado, Ponte e Chapecoense. Pela ordem do mandante, Chapecoense e Ponte. 1-0 para a Ponte. 15 minutos de acréscimo. Foi sábado. Hoje é quarta-feira. Não faz uma semana. Juventude 1, Guarani 0. Mandante ganhando. 7 minutos. Pera aí. Vou colocar nariz de palhaço. Ou não? Tigrão, para você um grande abraço. Bom descanso, boa semana, até domingo, Tigrão. Edu, no cacuete, achei que você estava precisando de uma linguiça, mas o assunto é muito importante, tem que ser debatido. Um abraço para você e até domingo, se Deus quiser.
Não, mas sensacional, Tigrão. Espetacular, bem ponderado e pertinente. Bom, vamos lá, 1-0 Juventude. Vamos ouvir aqui o técnico Bruno Pivetti. Bruno Pivetti vai falar, olha só para dizer o seguinte, que o Atlético Mineiro está 0-0 no Mineirão contra o Alianza Lima do Peru, 0-0 primeiro tempo. O Palmeiras lá no Equador está 0-0 com o Barcelona, 0-0. O Inter empatou 2-2 com o Nacional no Beira-Rio. E na Sul-Americana, lá na Colômbia, segundo tempo de Milionários e América Mineiro, 1-1. O Bruno Pivetti vai falar ou não vai, hein, meu caro Vladimir Catarino? Oi, Edu, vamos ouvir então o técnico do Guarani, o Bruno Pivetti. Bruno, qual a sua avaliação sobre esta partida? O que dizer desta partida em que a equipe do Guarani acabou perdendo primeira derrota no campeonato 1-0 para o Juventude? Bruno. Ficou claro na nossa leitura de jogo que não foi um bom início de partida. Sofremos o gol antes dos 10 minutos iniciais. Poderíamos ter entrado melhor, né, mais bem organizado. Infelizmente sofremos o gol e depois a equipe tentou buscar o empate. Conquistamos algumas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, eu gostei muito da atitude dos jogadores que buscaram o resultado até o final. Conseguimos mandar no jogo no segundo tempo. Precisamos ter mais contundência ofensiva. Poderíamos ter transformado esse controle de jogo em mais finalização. É isso que nós vamos trabalhar para o próximo jogo, para que nós possamos ter mais chance de poder concretizar da melhor maneira possível as jogadas, né? O time se portou bem no segundo tempo em termos de controle, conseguimos um bom nível. Precisamos desenvolver a concentração principalmente nos passes, né? O adversário recuou muito, ofereceu menos campo para nós e aí nós temos que ter mais concentração nesses passes. Mas é trabalhar para recuperar a equipe da melhor maneira, porque nós já temos um confronto contra o Sport no domingo e estamos indo para Recife para recuperar os pontos que perdemos aqui. Bruno, eu queria que você explicasse para nós, né, para o ouvinte Bandeirantes, o porquê da escalação do Alvarinho, né? Essa opção do Alvarinho começando como titular no lugar do Matheus Barbosa. O Ivan vem atuando como volante, atuou bem contra o Ceará. Entrou bem também, na minha visão, no último jogo contra o Ituano. E sempre que a gente pode refrescar os setores para oferecer, para preservar e até aumentar o nível de intensidade da equipe, nós o fazemos sem perder o padrão que nós temos de jogo. Então, por isso foi a opção da entrada do Ivan, que depois contribuiu na substituição do Alan Santos em termos posicionais. O Matheus entrou de volante, o Ivan foi recuado para zagueiro. É um jogador que tem essa polivalência, faz zagueiro, faz lateral, faz volante. Então é a importância dele estar no jogo de hoje nos 11 iniciais. Bruno, agora é passado, né? Esse jogo já passou, o Guarani já perdeu para o Juventude, agora é pensar no outro jogo, domingo fora de casa também contra a equipe do Sport. Qual vai ser a logística e qual a expectativa para essa partida contra o Sport? Planejado da melhor maneira possível. Nós vamos amanhã já para Recife, teremos 2 dias para a preparação da equipe, também consequentemente a recuperação dos jogadores, para que nós possamos ter um excelente nível lá em Recife e buscar os pontos que nós perdemos. Deu para perceber que a equipe, quando coloca a bola no chão, tem muito boa capacidade de controle do jogo. Vamos ajustar essa necessidade de uma maior contundência ofensiva para que nós possamos transformar esse volume de jogo em finalização e não descuidarmos do aspecto defensivo, que é fundamental numa competição tão difícil como é a Série B. Sabemos da qualidade do time do Sport, mas vamos nos preparar da melhor maneira para poder fazer frente ao Sport no domingo lá em Recife. Obrigado ao Bruno Pivetti, técnico da equipe do Guarani. Edu, Guarani, portanto, volta a campo no próximo domingo contra o Sport. Forte abraço, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes. Catarino, foi bem, hein? Foi bem. Mais uma vez, muito bem. Quer dizer que o Guarani vai direto, cara. Vai direto para Recife, domingo, pega o Sport, 19 horas. Ilha do Retiro, Sport e Guarani. E a ponte aqui, domingo, 11 horas, Ponte e Ceará. Lembrando que Sport e Ceará estão decidindo, nesse momento, a Copa do Nordeste. Está no intervalo? Tá no intervalo. O Sport vence 1-0 o Ceará.
Agora, 22:17, tem pênalti pro Palmeiras? Opa, Ulisses Costa. Palmeiras bater, Veiga, ele perde a esquerda na bola, partiu, bateu! Gol! Do Palmeiras, Rafael Veiga, partiu para a bola de perna esquerda, encheu o pé no meio do gol, goleirão ficou de joelho, o goleiro apontou o canto direito, ele bateu em cima do goleiro no meio do gol, a bola entrou no tapa do Veiga, goleirão ficou de joelhos no gramado, Palmeiras abre o placar do jogo, Rafael Veiga, com emoção maior do futebol, essa emoção Veiga, que você proporciona a torcida do Verdão, agora Verdão, Palmeiras 1, Barcelona de Guayaquil em Guayaquil 0, o detalhe do gol é teu, diz aí, Soleri, vem mais, hein, Solera? Vem mais, o time do Palmeiras abre o placar com Rafael Veiga. Rafael Veiga de pênalti, bem, Ulisses Costa como sempre, em 1-0, terminando o primeiro tempo, o Palmeiras na Libertadores bem, Abel Braga, não deve ser fácil conviver com esse português, você já pensou, meu? Você já pensou, ô Gil Kleber, você conviver com o Abel Braga, o Abel Ferreira? Você reclama de mim, né? Vai trabalhar com o Abel Ferreira, você vai ver só. O português bravo pra caramba. Meu caro... Vamos lá, meu caro. Vamos para dar uma faturadinha. Eu volto já já no Indica Bola. Aqui, Juventude 1, Guarani 0. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Muito bem. Meus amigos, final do nosso jogo aberto. Hoje aqui, Juventude 1, Guarani 0. O Batista narrou, Tigrão e Gleger comentário. Reportagens, Vladimir Catarino. A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Gabriel Ribeiro. Nosso muito obrigado. Você no YouTube, muito obrigado. Rádio Bandeirantes Campinas. Você no AM 1170. No FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Seguimos em rede nacional, hein? Vem aí os instantes finais do primeiro tempo. Palmeiras 1-0 vencendo a Libertadores lá em Guayaquil. E você fica com o final da nossa transmissão, a narração espetacular de Ulisses Costa na sequência. E sábado volta, hein? Sábado, 11 horas, tem Ponte Ceará. E, aliás, domingo, 11 horas, Ponte Ceará. Domingo, 19 horas, Sport Guarani. Domingo, eu volto. Se Deus quiser. Mão pro seu galo, hein? Pênalti não foi. Quanto que tá, meu amigo? Avise aqui a mim. Tá 0-0 e tem pênalti o Galo, mas não foi nada. O Hulk vai... Não, eu não vi, mas foi pênalti. E quem vai bater é o Hulk. E ele não erra. Alô, meu caro Solerte, repórter Soler.
Nos últimos 2 jogos contra o Palmeiras, Milton, na Libertadores, o Hulk perdeu 2 pênaltis. Mas falando do jogo de agora, o técnico Abel Ferreira, que já teve que fazer uma alteração por causa da lesão do Murilo, ainda tem à disposição no banco de reservas Vanderlan, Hendrick, Giovani, Flaco Lopes, Breno Lopes, Richard Rios, Navarro, Garcia, Fabinho e John para a linha, além, é claro, do goleiro reserva Marcelo Lomba. Com este resultado parcial, Milton, o Palmeiras vai conquistando a sua 8ª vitória consecutiva contra equipes equatorianas, no momento que Hulk perde um pênalti. Milton. Não é possível. Ele chutou fora, o goleiro pegou. Você é um seca pimenteira. O que aconteceu, Soler? O goleiro pegou. O Hulk telegrafou o pênalti também, né? Agora a gente está com o jogo aqui no outro monitor, Milton, que o Atlético perdeu de gol, é uma grandeza. Impressionante. Agora, eu gostei do que você escreveu aí nas tuas redes sociais. Não. Rony e o Dudu, 2 baixinhos. Aí que surgiu altura, tamanho não é documento. Nossa Senhora. Essa foi tua, né? Não, essa foi tua. Terrível. Alô, meu caro Bruno Milhozzi, o placar do futebol do Brasil. Hamilton, com o pênalti perdido, o Galo segue empatando com a Alianza Lima em BH, 0-0, fim de primeiro tempo lá em Belo Horizonte. Além disso, temos o América Mineiro em campo pela Copa Sul-Americana, está empatando com o Milionários 1-1. E o Boca Juniors pela Libertadores vence o Colo-Colo por 1-0. Mais cedo, o Internacional empatou com o Nacional 2-2 no Beira-Rio. E no grupo do Palmeiras, o Bolívar fez 4-0 sobre o Cerro Porteño. Tem também final da Copa do Nordeste. O Sport está vencendo o Ceará por 1-0. Decisão está indo para os pênaltis, Milton. É o Wagner Love Funk que fez o gol. Ele está com 600 anos e não para e faz gol.